Oi, gente, nós estamos aqui com o Doc Talk, mais um episódio super especial. Eu que sou mamãe, hoje eu vou me divertir aqui, viu? Nós vamos falar sobre a importância da saúde gastrointestinal infantil. Nesse mês da obesidade infantil, temos esse privilégio de receber aqui duas profissionais maravilhosas. Cris de Deus, abençoada, né? Nutri infantil, terapia alimentar e nutricional. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Natália Matos, pediatra, gastroenterologista pediátrica. Eu falei que ia falar só gastro. Ela vai ajudar a gente Gastropediatra. direito. Sejam bem-vindas ao Doc Talk. Obrigada, gente, pelo convite, pelo papo. É isso, agora, depois de um leve break aqui dos nossos estúdios de casa, né? Lá pelo evento do Saúde Empreende, voltando aqui ao nosso palco. Lembrando a vocês, espectadores, que agora o Doc Talk também vai ser itinerante e vamos estar fazendo ele em várias cidades pelo Brasil. Quem sabe não chega aí na sua cidade também, não é mesmo? Isso, e vocês podem participar, viu? É só mandar ali no Instagram, mandar um direct, falar que tem interesse de participar, porque se estivermos na sua cidade, você será muito bem-vindo. É isso. E vamos falar agora, porque eu tô aqui, gente. Mãe não pode falar de filho, né? Fica louca. É um assunto que eu gosto muito e que me interessa, né? Pela minha parte maternal, e acredito que todas as mães e pais também que estão ouvindo aí. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, que é a alimentação das crianças, né? Tudo muito fácil. Então hoje a preocupação dos pais, né? Porque os filhos já viciam em doce muito cedo. A minha filha, por exemplo, com 3, 4 anos, já é uma briga aqui em casa por causa do doce. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre essa alimentação, sobre essa fase que nós estamos vivendo de muitas escolhas, né? Muitas coisas que não são saudáveis à disposição. Então, a gente está, né, preocupada mesmo, né, Cris? A gente que é da área da saúde, que cuida de criança. No meu consultório, eu sempre mando um recado, um alerta para os pais, para as famílias, porque eu tenho visto diariamente, assim, não é exagero, é lá no posto de saúde, lá no Unipan, no consultório, e eu falo que são todas as classes sociais que estão alimentando mal. Claro que os pais são né, a gente é o exemplo dos nossos filhos, então se a gente dá um exemplo bom, as crianças vão ter esse exemplo melhor. Mas muitas vezes eu tenho visto crianças de 2, 3 anos tomando Coca-Cola 3 vezes ao dia, e isso é muito importante, porque isso vai ter uma repercussão ao longo da vida, né, vai viciando o paladar, e aí daqui a pouco a gente tem que ir lá para a tia Cris, porque é uma criança que não come nada, porque está viciada no doce mesmo, isso vicia o paladar. Então eu falo que eu tenho 5 vilões lá, eu tenho meu item lá no meu prontuário já pronto, dos top 5 aí, alimentos mais nocivos que eu vejo no meu dia a dia. Refrigerante, os salgadinhos, né, Cheetos, Doritos, etc., bolacha recheada, o suco capo e o miojo. Então, eu falo que esses, claro, eu não sou 100% radical lá em casa, minhas meninas comem também às vezes, mas são alimentos para a gente não trazer para a nossa geladeira, né, Cris? Porque a criança de 3, de 5, de 10, ela não vai ter um discernimento de saber, opa, eu vou pegar um suco de laranja ou a Coca-Cola? Ela vai na besteira, é mais colorida, é mais gostoso, né? Então isso eu tenho uma missão mesmo como pediatra e gastro, de alertar as famílias, eu puxo a orelha assim, né, levemente, educadamente no consultório, e no retorno, né, depois de um tempo, eles agradecem, porque quando muda o estilo de vida em casa, é uma criança mais ativa, mais concentrada, que dorme melhor, porque querendo ou não, esses alimentos ricos em açúcar estimulam muito as crianças, então eu acho que é o maior legado que a gente deixa para os filhos são hábitos de vida saudáveis. Então, a família que está nesse ritmo é um legado muito importante que a criança vai crescer e levar isso para a vida, sabe? Então, e a gente vê demais, né, Cris? Muito. E assim, eu acho que é meio cultural. Na cozinha sempre tem aquele gavetão cheio de bugigangas, como se diz aqui, né, no interior. Uma gaveta com todas as bolachas recheadas, porque a embalagem é bonita, a cor é atraente e é mais fácil, principalmente para os pais que trabalham o dia todo, deixar aquela gaveta, a criança não vai passar mal, não vai passar fome, desculpa, vai passar fome, tá ali fácil, a criança mesmo pega, abre aquela embalagem, mas eles não incentivam a descascar, às vezes, uma fruta, a picar alguma fruta para comer.
acha que aquilo ali é mais fácil. Então, a praticidade do dia a dia vem nos preocupado muito, porque o doce é mais gostoso, é mais atraente pelas cores e também pela produção de hormônios, né, que traz mais alegria, traz mais diversão para a criança. Só porque os pais têm que ser os grandes exemplos. Para que um gavetão cheio de comidas industrializadas? Por que não um gavetão na geladeira cheio de frutas? E é Então, isso, a gente você falou uma precisa coisa legal, assim, de incentivar a descascar, É. né? A colocar até para a criança que tá treinando ali autonomia, né? De estar fazendo isso. Saber o maduro e o verde, cheirar, pegar, ver se está no ponto. Isso é muito interessante. Não, mamãe, essa banana está verde ainda. Vamos esperar amanhã, ela vai estar melhor. E esses pequenos detalhes levam a criança a ter curiosidade, né? A seguir aquilo ali. Eu recebo no consultório crianças de 8, 9, 10 anos que não sabem que banana tem casca. Que não sabe. Não sabe que banana tem casca. Porque nunca comeu. Nunca comeu e nunca viu. Quando recebe, já recebe ela picada ou ela amassada. Então nós estamos bem, né, amor? É sério, gente. Isso é muito comum. Quando a gente vai entregar uma banana, às vezes, na terapia, né, a gente traz o alimento de uma forma muito lúdica para a criança interagir. É justamente isso, ver que está maduro, que está amassado, que está muito verde, para eles interagir mesmo, trabalhar ou tolerar. E a criança pega uma banana e fala, que é isso? Banana, você nunca viu uma imagem de uma banana, como né? Que faz? Loucura. Uma imagem da escola. Ah, tá, mas a banana que eu conheço não é assim. Não tem essa casca. Eles não sabem como é que descascam. E a cultura, né, e a forma como as pessoas buscam conhecimento hoje ali, TikTok e tudo mais, isso eu tô vendo que tá embaralhando, tipo assim, a mente de todo mundo. Eu vejo pela minha própria sogra, todo santo dia, ela manda, tipo, 10 Pode falar mal da sogra, postagens não. no TikTok falando assim, olha, você tem problema de insônia, basta comer kiwi que vai passar. Eu, porra... É muita informação, Cara, às vezes a informação... Isso, e essa informação ruim. E a outra coisa que eu vejo também é essa revolução industrial nos alimentos, né? Então esse selo de fitness, de green, de friendly, você chega tipo num hipermercado, tem um monte de alimentos Zero ali, açúcar, que zero você fala, putz, lactose. essa bolacha recheada é uma boa bolacha recheada. E não existe nada, você vai olhar, tem 7.000 ingredientes, e assim, a gente mesmo já comprou muito disso, tô comprando um salgadinho fit, tô comprando... Mais E não é, saudável, né? e muitas vezes não é, né? E assim, eu acho que a Natália pegou um ponto que eu acho muito interessante. A gente não pode proibir, porque as crianças precisam também ter o social, né? Eles Tem o vão para a social, escola, vai vão no sair. aniversário. E acho que quando a gente traz isso de uma forma leve, não proibindo, a criança não tem o hábito de comer, não tem aquele desejo constante. Então, lá em casa, a gente até tem um combinado. No primeiro sábado do mês, meus filhos, eu tenho um de 13 e um de 9, eles escolhem o que eles querem almoçar. E às vezes é um fast food, e a gente come com eles, mas o resto do mês eles nem preocupam. E muitas vezes nem no dia da escolha uma vez ali, por mês. Um sábado no mês. O primeiro sábado do mês. O É porque resto proibir só, também só é chuchu, complicado, né? Não, brócolis. Eles comem muito livre, mas assim, por exemplo, às vezes lá no McDonald's tem um brinquedinho que eles estão interessados. Sim, Aí é. aquele sábado do mês eles querem ir lá comer o McDonald's. Mas Tá não é tudo apto. bem. Tem vezes que eles falam assim, mãe, hoje eu não quero isso. Até eu me surpreendo, falar, hoje você não quer o fast food? No dia da comida livre deles? É porque Não. tem meio que a mãe Damasco, né? Teve a geração da mãe Damasco, sabe? que é a mãe Meu filho Damasco? não Como que é a come Damasco? açúcar. Aí leva aquele Damasco, tâmaras, e fica Tâmara se com auto-enganando. morango. Cara, eu fiquei 45 dias esse ano sem comer açúcar. E eu falando com a galera assim, cara, eu sou muito, tipo, eu nem sinto falta, eu, tipo assim, tô muito bem e tal. Chega a Roberta um dia e fala, amor, você já tá tão bem. E eu trouxe uma coisa que você adora, um leitinho, assim. Aí eu, Uma festa de nem aniversário, quero. né? Eu falei, nem quero esse leitinho e tal. Ela, não, amor, mas o leitinho, tipo, pô, desse tamanhozinho aqui, tipo, de boa, né? Cara, eu mordi o leitinho, meu cérebro fez assim, pum! E aí eu, meu Deus, como é bom mesmo o leitinho. Dopamina. Cara, eu já viciante. abri a geladeira, tinha um copinho que ela tinha trago da festa. Tipo assim, tinha uns 10 docinhos, eu comi os 10. Aí acabei de comer os 10, eu entrei na despensa e falei, o que que tem aqui? E tinha uns negocinhos que ela igual tinha droga. comprado, tipo umas bolachinhas recheadas, mas em formato de conezinho, com pasta de É com amendoim. pasta de amendoim. Comi tudo que tinha. Quase que eu peguei açúcar e virei na boca. Quando eu vi, já era tipo 2 meses eu comendo açúcar todo dia. E eu sou viciado, assim, eu É acabo porque de vicia almoçar. mesmo, eu acho que todo mundo depois que come
cadê o docinho? Isso, com qualquer coisa, Lembra do sabe? gavetinha que tem lá em cima do armário? E as Lá frutas, tem. as frutas, elas despertam esse louca paixão pelo doce do mesmo jeito. Tipo assim, se deixar eu como... Cara, tem um Kiwi Gold, eu sou viciadaço nesse, não posso nem ver ele vendendo assim. E se eu comprar 15, eu como os 15. Abacaxi, se eu comprar 3 abacaxis e tiver docinho, eu como os 3 abacaxi. Então, assim, eu não tenho também isso com fruta, eu tenho que tomar cuidado. Eu tiro tudo, eu tenho que tirar a fruta. Se eu comer, aí A gente vai nos gatilhos, né? eu deixo Tem um gente que tem mais moranguinho, gatilhos que porque outros. eu deixo um moranguinho e aí eu como um morango com sal. Porque aí meu cérebro aceita. Nunca vi isso na minha vida. Primeira vez. Eu como com olhei sal. e falei, tu e acredita que eu vai- falei morango com sal? Porque Bom. já você come morango porque ele é mais doce. Adoro morango, laranja, tudo com sal. Eu quero saber assim. uma coisa de você, Nath, porque você tem dois filhos, você também, meninas. né? Tem 2 Então, meninos. dois Adolescentes. filhos. Eu, na minha primeira, com a Maria, minha primeira filha, eu tinha muitas regras. Eu era uma mãe damasco, como diz o Tom, né? Então ela só comia chocolate 70. Eu lembro que o Tom, uma vez, 8 deu meses bis. eu dei eu tava, tipo, olhando ela pra Roberta, a gente morava nos Estados Unidos, tava no Outlet. Eu comprei um cone, assim, Na de sorvete Copenhague. da Copenhague. Isso nem tem no Brasil, eu acho. Cara, é o melhor do Um mundo. sorvete. E aí eu morango comendo com ali o chocolate. sorvete, olhei pra Maria e ela, tipo assim, cara, o que que é isso? Aí eu, a Roberta não tá perto, passei isso na boca dela, ela... Gente, eu quase morri quando A eu gente fiz. Aí eu, mesmo. toma sorvete. Não, eu tenho A foto desse pediatra dia. morre também. Não, eu quase morri, acelerei. Eu falei, de boa. Falei, que absurdo. Aí um dia eu chego lá, ela tá com uma caixinha de bis lá, comendo bis, sozinha. Trouxe bis, Eu tô, porque lá nos Estados pelo amor Unidos de bis não Deus. existe, galera. Fui no Supermercado brasileiro Falei, comprar. Maria, hoje você vai conhecer bis. A menina com 1 ano, entendeu? Não, e eu A orientação é desesperada. até 2, Cara, né? e ela A não nossa tem essa orientação dela. compulsão alimentar, Não, mas velho. deixa eu falar. Aí, Boa. calma. Peraí. Deixa a mamãe, que você Corte aí. só levou a menina pro lado errado. Mas assim, com a Maria, eu era muito, muito restrita mesmo, sabe? Eu ficava indignada de chegar no jantar e as pessoas oferecerem pirulito pra minha filha, ou Primeiro filho a gente caco. fica mais chato tipo mesmo. assim, eu já saí chorando de casa, de familiares, porque tinha oferecido um pirulito pra minha filha, e eu sofria com isso. Com a segunda gestação, a Maria já tinha 4, 5 né? anos, então ela já tinha o hábito de comer doce. desafio, é um desafio. E aí a Alice, com 1 ano, ela já estava Sim, ali. pirulitinho, Ela queria é. e aí vai. E a gente fica mais tranquila também, acho que na segunda gestação, né? Se Isso, culpa isso é muito, menos. isso é muito comum. Sim. Então, hoje eu vejo a Alice com mais compulsão alimentar com doce do que a Maria na minha primeira, Entendi. na mais velha. E aí eu tô fazendo o quê? Tirei todos os doces da casa, ela só come doce em festa, tô substituindo fruta. E comprei uns doces mais saudáveis para ela, Com né? menos açúcar, Então eu comprei né? umas barrinhas de proteína com 11 gramas, que aí eu divido para ela comer, que é 0 açúcar na embalagem, né? Tipo assim, barrinha já, aquelas já coisinhas. foi uma Era facada, onde, né? né? Aqueles tubinhos de pasta de amendoim, dou pasta de amendoim com biscoitinho de arroz, tipo assim, eu vou, né, enfeitando. Mas ela tem uma compulsão, ela chora por doce. E eu não compro em casa. É muito difícil, né, Cris? Quer falar sobre isso? Como que faz com a segunda? Como que faz com isso? Cara, a Alice come chiclete de Mentos, aquele que é tipo assim, extra mint, aquele que você Porque até o pai é lacrimeja. viciado, tá? Aquele que você lacrimeja, ela Ela fala, ama. eu quero, não, você não vai conseguir, ela... Não, e a Maria Enfim, masca odeia. o chiclete, sabe? E a Maria muito odeia, conversado, odeia. olho no olho, falar, filha, lá em casa, pelo menos eu faço assim. A minha é o contrário, a minha mais velha é mais compulsiva com doce do que a Sara. Ah, é? Eu achei É. que fosse sempre a segunda. E pensando por isso, de ter dado mais cedo, né? Mas eu acho que é individual aí, de família, de criança, Personalidade né? também. Personalidade. Meninas, besteira. Ela já sabe o que é besteira e o que é saudável, né? Isso aí é muito bom de deixar claro na família. E de que as besteiras a gente vai deixar mais pro final de semana. Igual ontem, elas sabiam que tinha umas coisas escondidas lá em casa, que eu escondi lá em cima. E eu falei, hoje a gente não vai comer doce, porque a gente comeu muito ontem, que foi domingo. Então a gente vai ficar uns 3, 4 dias sem. Deram uma choradinha ali, mas rapidinho distraiu com outra coisa. Eu acho que quando a gente explica o real sentido e não só proíbe, fica mais fácil a aceitação. O simples fato de falar não pode porque é ruim, faz mal para a saúde, vai engordar, vai dar diabetes, porque as crianças chegam no consultório é assim. A minha mãe me proibiu de comer doce porque eu vou ser diabética e vou morrer. Né? Então é assim, muito dramático. Então precisa explicar. Quando a gente explica com clareza, esse é legal por causa disso, disso, disso,
No final de semana a gente vai comer as nossas besteirinhas, a gente vai para um aniversário, tem aniversário na escola, hoje vamos abrir uma exceção, hoje é terça-feira ou quarta-feira, tem um aniversário na escola, é mais fácil de entender. E o que não é proibido fica mais fácil de não ser hábito. Porque o que a gente quer é sempre aquilo que é proibido. O nosso cérebro é conduzido a combater o não. Isso é da psicologia e a gente precisa trabalhar muito isso. Se eu falar, qualquer coisa que a gente proibir, se eu falar para o Tom, você nunca mais vai comer açúcar. Ele vai saber que a primeira coisa que ele vai procurar é uma coisa com doce. Que é a negação do cérebro, né? Por isso que as dietas nem sempre dão certo. Então a gente precisa trazer de uma forma mais explicativa, não trazendo na negativa, que é o que mais acontece. E eu acho que valorizar o saudável. O Às vezes, quando a gente está comendo um prato de fruta, nossa, que delícia desse abacate com mel e granola. Olha, meu Deus. Docinha. Filha, você sabia que a granola tem muita fibra e ajuda muito para fazer, né, um cocô macio, para a saúde da barriguinha? Elas entendem. A Sara, minha, né, coleguinha de 3, fala, ai, mamãe, eu tô precisando comer mais fruta. Elas entendem da necessidade das fibras para ter um cocô saudável. E é tudo muito explicado. E não é negado. O dia que vai ter uma festa, o dia que vai sair, no final de semana, a gente vai trazer esse doce, essas besteiras. Mas não é de todo dia, não vai ser proibido. Então, para as crianças fica mais fácil. A Alice, você falou do cocô, é engraçado, né? A Alice é assim... Ela teve um problema intestinal. Lembra que eu cheguei a comentar com você? Não foi? Nath, não tá igual a Maria, tá estranho. Porque ela fazia um cocô um dia e ficava 3 sem fazer. Aí endurece. Aí eu pensava, não, ela não tá fazendo na fralda nem no vaso. Porque também tava então, na transição do desfraude. Na transição do desfraude, ainda tá, né, no caos. E aí eu comecei a falar, filha, você precisa comer fruta, você começa a comer isso para o seu cocô sair saudável. E toda vez, até hoje, ela fala, mas meu cocô tá saudável? Isso, ela tem essa curiosidade de saber. E se eu falo, não, filha, não tá. Ela e a Maria, elas se preocupam, né, em estar observando. As crianças entendem tudo, é só conversar olho no olho, explicar, ter a regra de casa. Seletividade alimentar, tem como mudar? Por exemplo, as minhas filhas, elas comem as mesmas coisas sempre. E é muito difícil conseguir introduzir algo que não seja doce, né? Quando o pai traz um doce diferente. Ou a mãe, eu também, né? Aí elas se interessam. Mas assim, elas comem a mesma coisa. São os mesmos legumes. Batata, massa... Cenoura e brócolis só. Aí comem de frutas, a Maria come banana, a Alice só come morango e laranja, mas e nada. Nenhuma outra. Nenhuma. E ovo. E ovo. Na uva ela não come mais. E vocês comem de tudo? Cuscuz? Eu não sou muito da fruta, não. Assim, tudo que não fala... sofro por fruta. O Tom sofre, eu não sofro. Mas em caso vocês tenham essa oferta de outras opções? Coloca, mas perde. Temos, elas não gostam. Não gosto. Não quero. Mas vocês comem? Mas aí tem que comer junto, perto delas. Eu acho que ajuda muito, né? E não pode ser de um dia só. A criança, ela aprende com a imitação da família, né? Dos cuidadores. Então, se os cuidadores não comem, não adianta achar que a criança vai comer. Porque ela vai aprender aonde? Nas telas e com os coleguinhas de escola, quando já está na fase de pré-escola. Se a imitação que eles têm de todo dia, ou é só comer carne, ou é só comer doce, comer as bolachas recheadas, é isso que eles vão desejar. Esse lance você falou, não é só uma vez ou outra, é uma contínua, é muito real, né? É muito. Um exemplo, por exemplo, lá em casa a gente come algumas frutas, menos, por exemplo, você falou do kiwi, e às vezes eu esqueço de comprar kiwi, a gente fica um tempão sem kiwi. Pêssego. Então, as frutas que eu e o Nando comemos pouco, as meninas não comem também. Agora, as que a gente come todo dia, banana, mamão, abacate, uva, morango, maçã, elas comem porque a gente come junto, né? Melão. Então, é oferecer mesmo. E é o exemplo, e é desde bebê. A gente fala, vai melhorar. Não é? É muito importante, desde a introdução alimentar, focar. Mas aí você fica mãe chata. Não, a gente é aquilo, prezar pelos bons hábitos e realmente... Começa desde de criancinha mesmo. Então, e quando a gente era criancinha não tinha esses bons hábitos, né? A gente, cara, pelo menos aqui em Patos de Minas não existia a mãe damasco. Tipo assim, era normal você levar para o marista uma passatempo recheada de lanche. A gente comia isso todo dia, aquelas pipoca rosa, todo dia salgado na escola, um empadão, uma fritura. Mas não é todo mundo. Esse dia eu estava conversando com o Nando, ele falando que levava isso a vida toda também para a escola. Eu não levava. Mas você levava o quê? Levava
quitandas caseiras e... Não, mas pão de queijo, Sim. misto, quente, bolo. Era normal comer um bolo de cenoura, mas um bolo entendeu? é muito melhor do que uma passatempo ou uma coxinha, um bolo simples. Que é uma bolacha maisena. Eu falo que E a gente tem que ser antigamente, menos andava, supermercado. Né? Pra ir à escola, a gente andava o tempo todo. Hoje a gente Cara, o não anda pela miojô, latinha, miojô era comum, miojô, tipo assim, Nossa, uma miojo vez por pra mim era semana um muito normal miojô, tipo Pra assim. mim já não era tanto. Lá em casa Porque também. meus pais já não gostavam e não tinha muito lá em casa. Além da nossa fase, né, de criança, a gente andar muito, a gente tinha muita facilidade, aqui no interior principalmente, de ir nas fazendas, pegar frutas. Isso era um hábito comum. Sim. Então a gente aprendia Roubava manga e pá. subir no pé de jabuticaba do vizinho. Era bom E demais. a gente aprendia como? Tocando nas frutas. Hoje, Cheirando. criança não sabe nem que fruta tem bicho. Não sabe nem que tem casca, quanto mais o bicho. Algumas não conhecem nomes. Não conhece. Então, mas e a revolução das frutas? Porque quando a gente vai estudar a antropologia das frutas, a gente vê que a banana não tem nada a ver com a banana que é hoje. Ela era cheia de sementes. Vocês já estudaram Sim, essa parte? sim. Ela tinha A semente. melancia não tinha quase nada daquela parte vermelha Era mais por branca. dentro. Então, assim, hoje também a forma, por exemplo, o glúten. Eu estudei isso e realmente existiu um experimento para mudar o pé do trigo. Era uma iniciativa que foi feita por vários países no México para combater a fome do mundo. E aí teve essa explosão do glúten. Então, tipo assim, o pão que a gente come hoje não é o que a gente comia naquela época. Diferente a qualidade do Bolo, glúten. essas coisas, eu tenho medo pra caramba do glúten, assim, é uma coisa que inflama, assim, eu sinto que quando eu tiro existe uma diferença No corpo, no seu notável corpo. no meu corpo. E aí eu vejo, não, isso é só pra quem é intolerante. Mas entendeu? isso aí, eu vejo muito isso, que aí já, né, é bem da gastropediatria, é muito individual. Para você, te faz mal, beleza, é muito teste, né? Sim. A gente fala assim, eu vou tirar o glúten lá da minha casa, meu filho não pode comer. Às vezes pode e não faz mal nenhum. Claro que guiados por exames, aí a gente entra lá num tema super polêmico, né? Aí nós adoramos. Esse é polêmico, esse é polêmico. Do autista, né, Cris? O autista pode ou não pode tomar leite, pode ou não pode comer glúten. Eu vejo muito autista, a Cris também. Eu não sei se a gente é da mesma opinião, talvez sim. Eu acho que é muito individual. Sim. Eu tenho pacientes que eu retirei, é outra criança. Outros Você tira. ficou igual. Então é uma criança E que às vezes até vezes piora. é seletivo e vive à base de mamadeira e pão e só. Como que eu vou tirar? Claro que a gente tem muitos jeitos de fazer isso, mudar a farinha, pôr um leite vegetal se precisar, mas é muito individual, a gente não pode falar e polarizar e colocar, né? Tem doença celíaca, tem intolerância ao glúten não celíaco, é um tema super complexo e que eu, assim, particularmente acho que a medicina ainda vai evoluir muito, vai mudar muito, vai vir muito estudo e muita coisa vai cair por terra e muita coisa vai vir à tona. Sim. Mas no momento eu tô nessa, assim, bem individual, vamos fazer o teste, vamos. E a gente vai muito dos sintomas. Uma criança que tem dor abdominal, que tem gases, que tem inchaço, que tem, né, fadiga, constipação ou diarreia, a gente tem que mexer na alimentação. É muito importante. E aí a gente trabalha junto. Sim. Porque é muito, né, a equipe multidisciplinar é maravilhoso. E eu também sou da junto. opinião de ser tudo individualizado. O que serve para um não serve para o outro. Não tem condição. Principalmente quando a gente pega na seletividade. Autista já é seletivo. Só tem uma dieta à base de glúten. Muitos nem tomam leite, né, Nath? Tem criança que não pão, come é nada. rosca, tudo muito industrializado de padaria. Como que você tira tudo? Vai mudar? A gente tem outras estratégias, mas a criança autista, ela é muito rígida. Então, eu não posso tirar tudo, a partir de hoje ele não vai comer nada de glúten e vamos mudar tudo. Ele não vai criança, aceitar. né? Porque se Cara, for a gente adulto, é até o viciado, adulto mas é resistente, é né? Imagina uma difícil criança. Mas demais. o glúten, todos os produtos provenientes do glúten, eles não viciam que nem o açúcar, entendeu? Mas Então, eu acho que vicia bem menos, né? É menos. É bem menos. Porque o açúcar com glúten. É porque o sabor do açúcar é na ponta da língua, né? Então, ele sobe mais rápido a produção de hormônios, né? você tá falando do bolo. O bolo não é o pior alimento depois do não sorvete, acho, você não? acha? Não. Bolinho de você vai querer cenoura, comer de bola, fubá. Não é um bolo de fubá, um lanchinho excelente para uma criança levar para escola. Para a criança é muito um bolo melhor. de coco, um bolo Sem normal. proteína? Não, Mas aí você bisnaga, coloca uma proteína junto, se quiser. Eu, por exemplo, o lanche das crianças, eu tenho uma dificuldade na proteína, porque elas não gostam muito de queijo. O leite elas já tomam de manhã e de noite, eu não mando de novo.
não gostam de iogurte, então vai uma quitanda caseira e uma fruta. Suco também, nós vamos entrar no tema polêmico. Aqui também o suco. Eu tirei é a coisa suco que a gente da está escola. querendo tirar. Eu já né? tirei. Suco tá fora de moda. Aqui teve a revolução dos corantes, né? Veio agora o lance do corante, a Roberta entrou na paranoia. Gente, eu peguei minha despensa, sinceramente. Peguei minha despensa, tirei tudo. Com corante. Tudo, até gelatina. Gelatina acabou. Também. Tudo, tirei tudo com corante e tirei suco também. Aí eu falei, ou é suco ou é fruta. Sim, fruta e água. Então, na lancheira tem dia que tem fruta, então é fruta, água e um lanche. Isso. E hoje, por exemplo, hoje foi mais corrido o dia, então eu levei água, não teve fruta, eu pedi para a Vani da cantina fazer um suco de frutas lá de acerola e um negocinho de frango, uma proteína, né? Um espetinho de frango, frito, gente, né? Frito. Mas já é uma proteína, né? Pronto, já foi. Mas assim, eu acho que tá aí também a lancheira. Dicas de lancheira para as mães. E a lancheira, a minha dica que eu falo para todas as mães que já estão numa fase de difícil resolução é começar desde o primeiro ano da escola e acostumar. As minhas meninas nunca levaram suco para a escola, elas não pedem. Porque eu acostumei desde os 2 anos e não pedem. No aniversário toma, mas toma pouco, porque gosta pouco. Capo não. Eu não sou radical com capo. No aniversário toma, no Agora caiçaras ele tá sem toma. corante, né? Ele fica Mas elas transparente. mesmas entendem que eu coloco assim, eu falo, filho, olha aqui, um suco de uva transparente, estranho, né? Só açúcar. Só eu já açúcar. falo, Você fala? as duas Falo, também. eu explico, tem que mostrar, é a questão da explicação. Mostra o Elas vídeo, né? O entendem. tanto de açúcar que Agora tem. pega um integral, né? Que alguns são, outros não são tantos. Aí a isso gente aí vê que... O integral eu tirei também. Eu também, na verdade é isso, né, Cris? Os sucos hoje em dia estão um pouco fora de moda. É fruta e água. Mas, por exemplo, só de vez em quando, né? Eu Tem que tenho ser uma associado amiga que ela tem também. 4 filhas. E eu fico impressionada, porque ela faz as lancheiras, que são 8. Porque fica de manhã O dia todo. e à tarde. Sabe? Gente, é uma loucura. Eu nunca vi tanta lancheira. Todos os dias à noite ela começa a fazer as lancheiras. E ela falou assim, eu falei, amiga, como é que você consegue, tipo assim, como é que é? Porque lá em casa eu não posso fazer, né? Acho que todas as mães têm essa dificuldade. Respondeu, é só fazer tudo mal feito. Não. Ela falou assim, porque assim, eu tenho muita dificuldade de não ficar repetindo mesmo o lanche. Então, eu já tentei cardápio na geladeira, essas coisas todas. Aí ela falou, Roberta, elas lancham a mesma coisa todos os dias. Aí eu falei, Elas mas estão mesmo acostumadas. assim, todos os dias. Elas não pedem, elas não sabem que existe outra lancheira e tipo, lanche é isso. Aí eu, caraca, tipo, 10 anos, assim, a mais velha dela come mesmo lanche E todos qual os que dias. era o lanche? É uma crepioca com melzinho daquele saquinho, fruta e, tipo, uma água. Tipo, é isso. E no almoço é uma comidinha ali e pronto. E é a mesma comida para todas há 10 anos. Então, elas chegaram aqui em casa, elas vieram nos visitar, eu fiz aquela mesa mineira com bolo de cenoura para as crianças. Elas comeram a crepioca com mel e água. Que é o que elas já estão E acostumadas. não comeram, o doce delas é só mel e goiabada. E fruta, eu nunca comprei tanta fruta em casa, então fosse, meu Deus. Fruta, Porque eu sou viciada eu nunca em fruta. vi, elas eu comiam Nanda, a fruta, Não, eu assim, também sou, tipo, mas agora eu tô tempo todo, vivendo fruta, um fruta, estilo fruta, de vida fruta. paralelo, né, da sociedade. Aí tô evitando a fruta, sabe? E se eu comer uma fruta, é o que eu falei. Se eu, tipo assim, tem a um fruta morango, te dá comer um gatilho também de Não, compulsão. tá louco. Comer uma ovinha, entendeu? Aí ela vai lá no meu cérebro e fala assim... Cacho. Eu só gosto de Cacho, uma cacho, uva, todos os cachos, as caixas. As caixas, né? Nem caixas. O E meu eu gosto de gatilho é o todas as vinho, frutas. a A única uva fruta que do eu não vinho. gosto é maçã. De resto, tudo. Eu sou apaixonado. Até as mais exóticas, araticum, essas coisas, eu curto tudo. Mas o trabalho da Cris é tão incrível, eu sou fã, porque eu vejo muita criança seletiva, e é uma criança seletiva que isso causa um impacto social tão grande para a criança e para a família. É uma criança que não viaja. A mãe fala assim, a gente não viaja. Porque a criança não come nada. No hotel, no restaurante, a gente não consegue viajar com ela. E isso a criança vai ficando tão triste, vai ficando tão deprimida com esse fato de não conseguir, e aí entra os transtornos, né, o TARI, que é o transtorno, transtornos alimentares mais importantes, né, restritivo, evitativo, e tem que fazer uma terapia alimentar, porque ela vai ter que comer, eu falo que é passinho de formiguinha. Se ela comer meio baguinho de uva já é uma alegria e uma vitória para aquela criança. Quando você falou da lancheira de ser todos os dias a mesma refeição, eu não sou muito a favor.
Porque a criança vai ficar restrita e ela não vai ser sociável, que foi o que aconteceu aqui na sua casa. Então, a gente precisa de pensar que a alimentação é algo social e sociável. Quando a criança vai ficando restrita, ela não tem um repertório amplificado, pai e mãe, né, não pode sair com criança, não pode viajar. Já vi crianças que ficam restritas porque nasceram restritas, sem o pai, tipo assim, eu só como feijão, arroz e macarrão, sei lá. Porque foi o que foi ofertado. Não, a minha só come oferta macarrão. Tudo pra ela e ela não quer, cara. E a mãe, tipo, leva... Por isso que eu acho a importância, né, do bom pediatra de intervir naquela criança lá com 11 meses, que a introdução alimentar tá péssima, a mãe já tá desesperada, a criança que só mama mamadeira e come uma fruta. E aí eu falo isso sempre, vamos procurar ajuda? Tem ajuda. Sim. Porque a gente ensinar uma criança de 11 meses a comer, 1 ano e meio, é diferente de uma de 9, que já está totalmente estabelecido e seletivo. Mas a gente tem que observar também, essas crianças que o Tom trouxe aqui, se elas são seletivas, como é que foi essa introdução alimentar? É desde A criança cedo. pode explorar o alimento? Porque a maioria dos pais não gosta que as crianças se sujem. Faz bagunça. A criança não pode trabalhar o tolerar, o interagir, o cheirar, o Foi tocar. só na boca? É a síndrome da colher cheia. Ela só recebeu esse alimento na boca? Aí não vai, gente? Ou não, com a tela. Ou com a tela. Ou com a tela. Aqui em casa, eu fiz o BLW, BLW, né? Eu fiz com a Maria. E deu super certo. Então, ela sempre tinha aquela coisa de pegar, né, comer o papinha, a introdução, tudo certinho, descascava, aprendi tudo, né? E com a Alice, eu fui na papinha, na introdução alimentar, comecei a fazer as papinhas, adoro fazer papinha, assim. Fazer sopinha, A Alice amassar. nunca comeu papinha, ela com 6 meses. Eu falei, gente, eu tentava, ela cuspia. Que às vezes era o Aí que ela queria queria pedaço, ela vai ter problema alimentar, aquela Aí loucura. Você começou a deixar ela Aí eu comecei a sozinha. cortar igual o BLW lá. Ela come tudo, cara, come tudo. Aí ela eu come as coisas cortei. boas também. Na hora que eu cortei, eu lembro da banana, na hora que eu cortei direitinho, ela começou lá. Aí eu fui colocando os pedacinhos, ela com 6 meses, ela tinha uma pinça, ela nasceu com a pinça. Ela pegava assim, e ia comendo aquilo ali. Aí eu falei, gente, ela já foi já melhorou, né? Foi melhor a introdução. Então, a já não introdução existia. alimentar, eu acho que é um dos maiores desafios Com da 6 meses, ela maternidade. não teve papinha. E aí foi já em pedaços. Alice, assim, ela come muito. Muito, assim, o apelido dela é Magali, até, porque ela come muito. E ela come as mesmas coisas, mas são diversas. Tipo, ela milho, acorda, vai mandioca, andando, chega até a cozinha, olha pra mim e fala assim... macarrão, arroz, e aí? salmão. Desse jeito, todo dia. Tipo, se eu tô na cozinha, ela chega, olha, e aí, entendeu? O melhor horário da vida dela, o horário do faz, almoço, tipo, do isso café é da manhã. ótimo, eu acordo 4 horas da manhã todo dia. Então eu tenho o hábito de almoçar 11 horas, Mais 10h30, tipo assim, igual a galera que tira leite da Aqui roça. 11h20 nós estamos Se almoçando. eu vou na mesa 10 horas da manhã, lá vem a Alice, importante. entendeu? Posso almoçar com você, papai? Pode. E ela senta, o que tem? Aí ela vai, quero batata, E ela quer pegar. quero cenoura, quero Ela carne, pega, quero ela coraçãozinho, ela come de tudo. Se você assim. colocar no prato, ela não come. Ela deixa que eu pego. Só que assim, Aí na ela terceira colherada, ela depois vai ter doce? Aí eu falo que é fruta. Isso. Aí ela chora. Mas se ela souber que tem um doce, tipo assim, nossa, vi um pirulito, Para azedou. criança dessa idade Aí que tá azedou. não tem em casa mesmo. Não tem. Não pode ter, isso aí. Esse momento de alegria dela também vem pela partilhar em família, né? É um muito momento importante. Que pra E ela é tão ela viciada- de conversar com vocês, de estar junto, de ver vocês felizes, dela estar comendo também. Então tem esse lado O emocional reforço também. positivo. Não, dela a gente é feliz até demais. A gente fala, pelo amor de Deus. Então, mas é legal pra ela se sente Mas bem ela com gosta, esse ela elogio, chega do né? balé, a primeira coisa que ela faz é abrir a porta. Tem comida! Tem Final almoço! de semana ela fala, tia Andréia veio? Não, aí ela... Porque aí se a tia Andréia veio, quando ela chega ali já tem. já tá A gente esperando. faz tipo um chocolate quente, que é cacau em pó Com leite com leite integral. E aí faz isso, e todo dia tem um cuscuzinho. E ela senta, tipo, chega de fazer assim com a mãozinha, E tem entendeu? criança que gosta de comer mais que outra. Isso. E é real mesmo, né? Tem É, mais até apetite. A Maria tá mais na mais proteína. prazer. Você falou da influência, né? Nós estamos na carnívora, eu e o Tom já faz um tempo. Então, a gente sai um pouco, mas nosso alimento principal, maior quantidade sempre é proteína. E aí eu vejo que a Maria, por exemplo, hoje ela almoçou, coloquei um macarrãozinho lá que ela gosta com salmão. Ela comeu, tipo, quase 1 quilo de salmão. Mas não, comeu macarrão. Aí eu, filha, você precisa comer carbo, né? Você precisa.
Aí ela, mãe, mas eu não quero. Eu falei, tá bom. Aí à noite eu fiz um hambúrguer pra ela com pãozinho. Ela tira o pão e come hambúrguer às vezes. Não, mas eu faço muito hambúrguer Ela pra tá ela. muito assim. Eu compro Mas é imitação. lá, Tá, eu compro o imitando. pão, compro o hambúrguer, tipo, massa, e aí eu faço pra ela, entendeu? Não é o mais indicado, mas... Não, Não, mas é caseiro, né? Gente, Acho que não tem problema, Esses não. mais caseiros, tranquilos. E é uma imitação, porque ela escuta vocês falando muito isso, né? A gente É tá na carnívora, inconsciente, a gente vê vocês comendo também. Ali, Então se ela você deve ter Ficar bonito preferência. igual a mamãe. pizza, vai pedir pizza, Não, eu vou ficar só na desse proteína. jeito. É inconsciente delas. Então, explicar, tudo é explicado. Filha, tem que ter o carboidrato para o corpinho crescer, para ter energia. A mamãe, o papai faz a dieta carnívora adulto. porque a gente é adulto, a gente não tem necessidade desse carboidrato. Diferente de você, que tá na fase de crescimento, Arroz, daqui a macarrão, pouco vai ficar batata. mocinha. A gente oferece, mas se ela fala assim, não quero macarrão, eu fico muito feliz, sabe? Eu não sou. Mas isso aí não pode, porque você tá passando um espelho para ela de que o macarrão é vilão. Não, Não, a gente reforça. tá. Só que quando ela não faço, quer dar ela livre. fala, né? Mas se ela fala assim, não quero macarrão, sério, você não quer, aí por dentro eu tô assim, Aí eu faço batata ela podia frita, comer né? só fry. carne, podia comer só carne. Aí quando ela pra come mim, só entendeu? a carne e Mas a pra ela não vai batata, por ser exemplo. saudável. Cara, aí que entra, tipo assim, o que acontece? Eu não sei porquê, eu sou muito nerd, galera, muito nerd. Então você leu, estudou. Não, aí eu comecei a ler, tipo assim, por que que a carne infarta as pessoas? Você sabe responder por que que a carne infarta as pessoas? Reagan, presidente americano, morreu de infarto. E isso teve uma comoção nos Estados Unidos muito grande. E aí abriram ele para ver o que tinha e acharam gordura saturada na veia dele. E aí falaram, gordura saturada mata. E aí, cara, quando você pega os artigos científicos, o artigo científico, por exemplo, que fala que carne mata, eu li ele. E aí falou, cara, carne em top V faz isso, causa câncer. Carne vermelha causa câncer. Blá, blá, blá. E aí lá no final fala assim, o que é carne vermelha? Só que lá no final, salsicha é carne vermelha, hambúrguer processado é carne vermelha, steak de frango, tipo um monte de coisa. Salame, E aí lá a processado. última linha do artigo é, ao tirar os embutidos, não há comprovação científica. E aí você pega vários outros artigos que falam, cara, carne mata, carbo mata, glúten mata. E os artigos científicos não tem como você ter a menor... Não tem como dar credibilidade para isso, porque... Não pela revista, pela pontuação, Isso, até a luta ontem, da ciência, minha mãe, né? cara, já teve uma briga muito séria com a minha avó, porque eu sou filho de uma mãe muito nova, então, tipo assim, eu tinha 5 anos, a minha mãe tinha 23, entendeu? E aí minha mãe e meu pai, eles curtiam, saíam até hoje, né? Então, nessa onda, Nessa fase, né? Não não saíram passou. dessa fase. né? Mas, E aí me deixava muito com a minha avó, cara. E a minha avó, ela, tipo, ela tinha lá na casa dela umas marmitas de 1 quilo que os meus tios não queriam dividir, eles eram tudo gordinhos e tal. E aí minha avó comprou, tipo, um negócio de eu fazer o ovo pra mim. Eu mesmo, com 10 anos, fazer meu próprio ovo cozido. E quando eu ia pra casa da minha avó, eu falava, nossa, hoje eu vou comer 6 ovos, porque minha mãe não deixava eu comer. Ela falava, você vai morrer, ovo faz mata. mal, né? Ovo faz E, cara, mal. eu tava comendo ovo Era um puro, vilão. tipo assim, comia 6 ovos. E eu tava, cara, teoricamente, fazendo bem. Qual que é a minha teoria, né? Urso panda só come bambu. Adoro que eu ia falar isso também. Urso polar, ele sempre sai para caçar uma foca. Esse é o animal, tipo assim, o cérebro dele tá mandando ele caçar uma foca. Se ele acha um pinguim, ele vai lá e come o pinguim, cara. O leão, ele sempre sai na savana para caçar uma zebra. O alimento não é o viadinho, não é a zebra. Mas ele trombou ali com um búfalo. Não achou a zebra, pô, vou comer um búfalo. Não é tipo assim, ele não deixa de comer o búfalo para comer alface, entendeu? É proteína por proteína. Aí a gente entra tipo assim, couve é um super alimento. Cara, se a gente comer só couve, a gente vai morrer. Claro. Pô, agora goldberry é um super alimento. Comer só goldberry vai morrer. Carne, você pode comer só a carne e não vai morrer. Ah, vai sim. E a vitamina C? Cara, tem a galera aí que está comendo há muitos anos só carne, tem 0,1 no sangue de vitamina C e a vida dela não está sendo afetada em absolutamente nada. Então eu acho que hoje em dia
o teste pessoal, ele É tem muito que individual, contar, entendeu? claro. Então, assim, o que aconteceu comigo, só que eu não sou exemplo disso. Pô, esse final de semana eu comi cachorro quente, comer... Festa junina. Festa junina. Não, sorvete, pedir caldo de frango, isso. Então, assim, eu não sou... Quem dera se eu fosse, mas quando eu estou, e eu só estive nesses 45 dias, que eu posso falar, cara, eu estive nos 45 dias, tipo assim, sem comer um morango, nada, só comia carne. Cara, eu tava parecendo um espartano, eu dormia tipo 5 horas por dia, eu comia uma vez por dia, eu tava super satisfeito, O sabe? corpo vai acostumando, né? Isso. Sobrevivendo. E é o que a gente falou, é tudo individualizado. Só porque a gente tem que pensar que as crianças não podem faltar muitos nutrientes. Porque a criança precisa de proteína. Pô, nossa né? casa nunca faltou A vitamina as D, coisas. vitamina B12. Até a bisnaga, entendeu? Tem aqui, sim. de vez em quando, bisnaguinha lá do sol. Como é que é, amor? Uma bisnaguinha Tem umas saudável. piores do sol, É. tem umas um pouco melhorzinhas. Sem a adição questão de açúcar e sem É adição sempre ler de... rótulo, né? Ler a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor aquele alimento, né? Isso. Quanto Claro que a menos gente também- desembalar, melhor. Mais descascar. Então, A e a gente vai galera ter mete o pau industrializados no do bem Baracate, também. né? Que foi um dos primeiros a falar isso, principalmente um cara muito marqueteiro. Eu, como profissional de marketing, valorizo ele, tipo, por isso. Tem um lado meio controverso, mas esse lado, todo médico que se destaca, os outros médicos, eles tentam meio que arrumar algo para que ele não tenha, mas eu acho que ele fala há muito tempo só coisas muito óbvias, e essa é uma Que vai delas, mudar entendeu? muita coisa aí na medicina também. Isso é uma coisa muito óbvia, E cara, que é descasque, né? Na hora que é óbvio e que afeta a indústria, a gente tem muitos atacando, né? A gente tem que pensar que também a gente tem alimentos industrializados do bem, que a gente faz as escolhas certas. Então a gente tem que ter e Tem associar. nada, né? Qual que é o alimento industrializado Não, do mas bem? para criança, a gente tem escolhas que são legais, porque eles precisam ser sociáveis. Claro, É isso que eu tô claro. falando, é fazer a escolha certa, fazer as trocas inteligentes dentro de casa, não ter os doces, principalmente para quem é como a Alice, né, e que gosta muito do doce. E aí, quando sair, a gente tem que dar essa abertura. Não, se a Sara convidar a Alice pra ir no aniversário dela, ela vai ficar aqui a semana toda, tipo assim, ó, vai ter bolo. Vai ter Vai bolo. Vai ter doce. As minhas Ela meninas fala adoram full bolo. time. Então eu tento pegar um bolo mais simples, mais caseiro, Sim, com menos ingredientes. as escolhas certas. E elas gostam. Né? Elas Não, gostam. as nossas comem é o de festa. Em casa elas comem cuscuz, essas Eu não coisas. faço bolo em casa. A gente tem o costume de bolo lá em casa, às vezes sem farinha, com farinha, só de banana, fitness. Cuscuz já não tem, mas aí acho que é muito Eu sou individual filha de e cultural, paraibana, é. então não Isso. tem jeito. Eu sou filha de nordestina, Tapioca, então é tapioca. tapioca eu mando pra cuscuz. escola, pipoca eu mando pra escola. Nossa, quando era pequena Pipoca eu na comia. manteiguinha ou pipoca naquela maquininha que Não. deixa sem Não. graça? Pipoca Eu da faço maquininha na- sem graça, um pouquinho de sal ou da panela mesmo. faço da Nossa, panela, essa né? da maquininha Mas é às vezes eu horrível, coloco uma né? manteiguinha também, não tem problema. A manteiga é uma gordura boa, né? Vocês viram que saiu agora uma pesquisa super, né, interessante sobre a creatina em crianças com TDAH e autismo? O que vocês acham sobre isso? Tá tudo muito em alta, assim, esses estudos, essas informações, né? Eu acho que na criança, suplementação, tem agora aquela da acetilcisteína também, eu acho que tem que ser tudo muito cauteloso. A gente dá um suplemento para uma criança que às vezes está saudável e às vezes está precisando mudar algumas outras coisas que são bem mais fáceis, Comer. por exemplo, o excesso de tela, Comer. o tirar o açúcar que acelera ela, para a gente colocar suplemento, que aí ela vai ficar legal. Isso me preocupa bastante, porque as famílias querem tudo muito prático, muito fácil. É. Então, já vê uma Uma reportagem notícia, dessa, né? uma notícia de creatina é bom para criança. Ah, então ela não precisa de almoçar, vou dar uma proteína, vou dar um whey, vou dar uma creatina. E tá muito fácil essa troca. É mais fácil eu não ensinar a criança a comer comida de verdade e dar uma suplementação. Então a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado com essas notícias. Porque os pais hoje querem praticidade. São poucos os que realmente preocupam e dão atenção para a criança que comer o que é realmente a comida. E o que mais me pede no consultório: ah, meu filho não gosta de almoçar, posso dar um whey pro? Um shake, Um né? shake. Não é nem um whey, né? É um whey pro. Açúcar puro. É. Então, assim, a creatina entra nessa mesma questão. A gente não tem muitos estudos validados. É tudo muito recente. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a criança, que ainda são testes. E essa outra preocupação também, que se a criança não sabe nem que a banana tem casca, ela não vai saber nem o que é um arroz, um feijão, o que é muito mais difícil de fazer.
E as pessoas querem praticidade. O natural Então, e o caseiro é trocando. muito fácil, eu acho que é muito fácil, né? Só que algumas famílias vão precisar do industrializado, do fast food. O lanche da escola, eu tenho no meu consultório, na minha consulta, um item lá, lanche da escola, 2 pontos. Que eu destrincho para orientar, para dar dica. E é o que eu fico preocupada mesmo, que eu estou dando os alertas, porque as famílias estão liberando tudo mesmo, que é o fácil. O quê? O passatempinho, A essas bolacha. paradas? É porque todo mundo tá na correria, né? Os pais, acho que É o famoso acho que o mundo tá gavetão mais na corrido cozinha. mesmo, né? As crianças. E nós uma hora, também. eu falo que uma hora a conta chega, não são para todos, graças a Deus. Mas eu tenho paciente com esteatose hepática, que é gordura no fígado. E a hora que vai ver é uma criança que come salgadinho desde sempre, muita fritura, tem muito carboidrato, um erro alimentar importante. Eu tô com muita criança com gastrite e esofagite por Nossa, causa isso é dos demais. top 5 aí, refrigerantes, salgadinhos. Criança. Então eu tenho criança que já fez 5 endoscopias de 5 anos. Nossa. Então, assim, tem casos importantes, porque eu mostro foto, o estômago é muito sensível, o estômago das crianças. O nosso também, mas a gente é adulto, a gente consegue manejar melhor. Mas uma criança que leva uma besteira todo dia para a escola, tá tomando muito refri, esse estômago, ele vai gritar. Aí ele grita com o quê? Com dor abdominal, uma criança tem dor, começa a ficar nauseada para comer e não quero comer, começa a vomitar, começa a emagrecer, começa a ter recusa alimentar porque o esôfago está inflamado. Então, são patologias graves que, assim, e dá para evitar. E tem o outro lado, né? Muito diagnóstico sendo fechado, principalmente de TDAH, com crianças agitadas, que quando a gente vai fazer um recordatório alimentar, como só doce, ou só refrigerante, criança que toma 2 litros. A criança custosa está ali acelerada. Acelerada. E aí tem um TDAH. transtorno. Ah, ela não dorme, né? Não Mas dorme, aí vai ela- excesso de tela, né? Então excesso tudo... de tela, muita açúcar. E aí tá fechando assim, muito diagnóstico. Essa é a nossa não luta do preocupa com a profissional da alimentação. saúde, do profissional da saúde sério, que quer cuidar da infância, que quer, né, deixar esse legado aí, que é isso, essa orientação. Eu tenho a tela, por exemplo, ontem eu atendi uma menina de 7 anos que tem conta no Instagram, que não é indicada, uma criança que estava completamente tímida, embotamento afetivo. Você vê que ela era uma criança triste, porque ela, Instagram todo dia, a conta do Instagram não se encaixa no perfil da beleza atual. Se não Ou fizer o skincare da social escola, também. ou social, porque né, viagem, luxo e tal. E aí uma criança vai ficando triste, a hora que você vê, você está perdendo a sua filha dentro da sua casa, que aí é mais um tema, né? O excesso de tela eu falo todo dia, eu vejo todos os dias, está acabando com a nossa infância, a nossa adolescência. Nada, tá acabando com a nossa vida adulta também. Porque a ó. gente também é viciada, E a gente muita fica viciada. criança- Rapidão. Antes disso, Patrocinadores. exatamente. Apenas um leve Break. pausa aqui para agradecer ao nosso belíssimo café na IMEG, né? O melhor café especial da nossa região. É um café incrível, que agora estão em 3 microlotes, um de rapadura, um de pamonha. Já tomaram de não. pamonha. Nossa, que Eles legal. conseguiram legal. ali notas de milharina e tal, que lembra assim a pamonha, muito bom. E o de morango, né, que é aquele frutado para quem curte um café mais cítrico. Eles sempre apoiam nossas iniciativas, lembrando que aqui não temos fins lucrativos, então é realmente para estar mexendo doce, para estar trazendo informação, falando, criando uma comunidade. Agradecer também ao Café Alma, que traz essas delícias aí para nós, né? Com certeza o melhor café gourmet da região. Raquel e Mari, maravilhosas. Com muito esmero. Agradecer também a Medic Imagem Diagnósticos aí, uma empresa com mais de 25 anos que investiu milhões de reais para trazer o melhor que existe em tecnologias para estar aí auxiliando Excelente todos os equipe, adoro eles. médicos da região. E agradecer também a todo o grupo Bimouse, a todos os nossos colaboradores e a todas as pessoas que fazem parte desse humilde projeto. E se você quer patrocinar o nosso podcast aqui também, pode enviar uma mensagem aí nos nossos direct das redes sociais, que será muito bem-vindo. Temos também a Adriana Mineia, que faz essa decoração da mesa, gente, também, muito maravilhosa. Enfim, é isso, parceiros aqui apoiando esse podcast que, com relevância, né, com pessoas que realmente têm profissionalismo e falam sério, né? Não estão aí levando qualquer informação para as pessoas. propósito, Tem né, propósito. cara? Eu acho é que o a gente que- tem que ter um propósito. É isso aí, propósito, essa é a Missão, palavra. propósito. Isso.
E, assim, acaba que graças a Deus, o podcast ele está tendo uma audiência até maior do que o que a gente esperava, porque a gente imaginava que ele fosse ficar bem na comunidade de saúde mesmo, que, né, se os seus colegas de profissão fossem te ver e tudo mais, mas não, ele meio que furou a bolha e a gente vê muitos comentários e tudo mais das pessoas normais, então acaba que a gente está levando uma informação séria, combatendo aí esse volume de TikTok, e não que não exista informações boas nas redes sociais, inclusive a gente trabalha com isso, mas a gente sabe que nem tudo é bom e que a galera está ficando cada vez mais ruim para filtrar isso. Então, esse filtro é que tá difícil. Uma bomba de informação, né, que vai cruzando sem um direcionamento. E o legal é que a galera também tá no Spotify escutando, sabe? Às vezes eu recebo mensagens das pessoas. Tá dirigindo. Hoje na academia eu escutei o podcast, estava muito todas legal. As plataformas de áudio, então na vocês verdade, podem estar aí também. Spotify, né? Deezer, iTunes, qual mais, Iago? Já foi também, não existe mais também, não? As 3. É isso, YouTube com vídeos, né? Com os cortes no Instagram, que são, eu acho que o nosso maior engajamento. Correto? É isso. Então, relembrando aí, se você quer patrocinar, Eslinho está aí no nosso back office esperando o seu contato. É só mandar no direct, ele que o Eslinho vai estar no Instagram já preparado. Onde nós estávamos? E eu queria parabenizar vocês também, que trouxeram essa onda aí para Patos, para a cidade. Obrigado. Foi bem legal. Obrigado. Tava parado, o negócio estava parado. Pois é, aqui todo mundo parece que é muito receoso das coisas, eu né? não sei se é só cidade do interior, mas... Eu acho que não é a cidade do interior. Uma eu acho que são os profissionais da saúde mesmo. As pessoas ficam muito ali nas clínicas, né? E agora existe as redes sociais, né? Existem meios para que vocês possam trazer informações relevantes mesmo, porque, que nem o Tom falou, minha mãe toda hora fica mandando mensagem do TikTok ali, né? E então, coma isso, beba isso, toma muito chá. Você que é acelerado, eu descobri a cura. Qual? Goldberry. Comeu 100 gramas de Goldberry. Não é só isso, todo né, dia gente? Você vai então, supimpa, entendeu? A gente sempre fala da importância de estar mostrando um profissional como vocês, porque ajuda também as pessoas que estão precisando de um bom profissional, né? Os pacientes. Uma amiga manda para outra e fala dessa dica, né? Isso é muito importante. E muitas vezes também a gente recebe, nossa, eu vi fulano no seu... o Rafael falou assim, nossa, eu recebi alguns pacientes por causa do Doc Talk. Isso. As pessoas chegaram, nossa, eu precisava de um médico ali, né? Então... Que não conhecia, E agora a gente tem essa credibilidade, né? Graças a qualidade mesmo do Doc Talk, de trazer pessoas com nem são conhecidas, profissionais, né? Bons profissionais, né? Nós não vamos trazer aqui... Quantas mães já falaram assim, terapia alimentar? Eu queria saber sobre a terapia alimentar, porque eu não sabia. Cris. Eu não sei como que é introduzida essa terapia alimentar. Quando tem indicação, né, os resultados. Tem interesse, inclusive. Estamos precisando de terapia eu precisei colocar. com a Alice Almeida aqui, né? A terapia alimentar é uma forma prática e lúdica de trazer o alimento para a criança. É aproximar mesmo e trabalhar bem suave essa aproximação, esse conhecimento, essa interação com o alimento, que deveria ser sempre feito na introdução alimentar. Então, quando pula fases, a gente precisa trazer isso de volta, resgatar, porque a alimentação para a criança é uma coisa muito nova. A criança nasce como se fosse um livro de páginas em branco. Então, a gente precisa apresentar aquilo ali de uma forma muito tranquila. A criança, não adianta a gente trazer que seja uma banana e falar assim, come, né? Ou colocar na boca dela. Ela não conhece textura, ela não conhece cheiro, ela não conhece cor, ela não conhece o que é aquilo ali, ela não sabe se é de comer, se é de brincar, né? Então, a gente tem que trazer isso de uma forma muito lúdica, prática mesmo, para a criança interagir, se sujar, que hoje está se perdendo nas famílias. Esse deixar se sujar na introdução alimentar, hoje tem mães que ficam apavoradas na hora que a gente fala que a criança tem que pôr a mão na comida, né? E aquilo ali é muito importante. Então, a gente faz isso tudo dentro de consultório. É tudo prático. Mas é um consultório, né, que é uma cozinha, com fogãozinho. Tudo humanizado. Com a verduraria. Então, a criança, ela vai ali, ela vai pegar, ela vai cortar, ela vai amassar, ela vai fazer receita, ela vai pôr no forno. E no final, se ela comer... eu falo que a gente brinca de mágica. Bem legal. Então, às vezes, a gente vai lá misturar uma farinha de trigo mesmo, pra gente fazer uma massinha de modelar, com um caldo de beterraba, vamos colocar um ovo, vamos acrescentar isso, de repente vai virar um bolo. E ela então a criança faz a mágica.
Ela viu aquela farinha que ela estava só modelando ali, brincando, virou um bolo. E vocês fazem com a turminha das mesmas idades ou às vezes individual? Depende muito do protocolo, né? A gente trabalha tanto individual e às vezes a gente trabalha em grupos para trabalhar o social. Porque criança também que come sozinha e não tem interação social, lá de fora na escola, nas festinhas, ela não vai comer, porque é uma criança que vai ficar muito oprimida e vai ficar com vergonha daquelas dificuldades que ela tem. Então a gente traz tudo muito, muito prático, é tudo muito humanizado dentro do consultório. É como se fosse a realidade de uma cozinha de casa mesmo. Não é um consultório, É uma cozinha de casa, é lindo. Não é um consultório. Eu até brinco assim, que é às um vezes playground. às vezes eu vou receber uma mãe para muito primeira colorido. consulta, né? E eu falo, olha, gente, tá com cheiro de feijão que eu acabei de cozinhar feijão, né? Porque às vezes os pais também têm algumas restrições, né? E é a realidade. E a gente vê É às totalmente vezes, humanizado, assim. Eu não coloco jalecos, porque em casa nenhuma mãe vai vestir um jaleco colorido, não vai pôr uma tiara na cabeça. Lógico que a gente tem os momentos de trazer esse lúdico. Tem um momento que eu tenho minhas pantufas coloridas, a gente brinca como se fosse em casa. Legal. Mas no dia a dia eu não posso trazer só isso, porque senão na hora que ele vai para casa ele não vai comer, porque nem a tia, né, a ajudante, nem a mamãe, nem o papai vai fazer isso na hora da alimentação. E a gente tem que tirar também a ideia que a criança vai comer só com aqueles pratos, né, de fazer ursinho, fazer aqueles bichinhos que são super difíceis. Nem eu consigo. A gente já comprou também essa estratégia para Não, levar. amor, o Fazer nosso o é o prato pratinho. bonitinho. Porque tem Não, mães que que fazem, decora Por a exemplo, comida, tipo arroz, uma vez, um ou rosto, o rosto, outra, né? o feijão, mas aí o de vez em olhinho, quando é esse pouquinho, brincar, né? Eu faço um cenoura. brincar às vezes assim com fruta assim, ó, lá em é porque casa. muitas pessoas pensam que nós vamos cortar a melancia em formato de tartaruga. E Aí isso, vai montar isso, ali né, e a criança terapia. vai comer porque é um formato de tartaruga. Não é assim. Não é. A gente vai trazer a criança para fazer aquele corte, na verdade, pegando algum hiperfoco, alguma coisa que ela gosta, para que ela interaja com a melancia. Então ela vai lá, vai amassar a melancia, ela vai cheirar, ela vai ver que tem caldo, ver que tem semente, e aquilo ali vai se tornar atrativo. É psicologia mesmo para a gente não trabalhar. adianta 2 sessões, né, Cris? Não. É um processo. É formiguinha mesmo, gente. É passinho de formiguinha para que se seu filho de 1 ano e meio que não come nada, eu estou investindo nisso, eu estou gastando meu dinheiro numa terapia para que com 5 Ele come. ele coma. Então, assim, eu falo que é um E investimento. que cria um hábito pro resto Deixa da de vida. comprar uma vida. bolsa, deixa de comprar um sapato, investe numa coisa pro seu filho que vai ser para sempre para ele. A criança sofre demais. E o primeiro objetivo Saúde, na né? terapia não é o comer. A gente tem uma escada, né, do comer, que ela tá lá no 6º degrau. Depois de 35 passos, a gente atinge o comer. Ai, O que primeiro legal. é tolerar, é interagir, Cheirar. é ver que aquilo ali é legal, que é o que a gente faz lá com 6 meses, né? A gente faz um prato grande para uma Lamber, criança né? de 6 meses. Ele vai lambe lá, às vezes. lambe, exatamente. Às vezes só cheira e E a vai mãe pro peito, fica né? super Vai frustrada. Mas aquilo ali faz parte do processo. É o tolerar primeiro, é o interagir. Ele vê que aquilo ali é legal. Ele não sabe se é comida, se é um brinquedo. Então a gente tem que trazer esse lúdico. Ah, eu quero Até- conhecer. Eu acho É muito até legal. muito Vamos marcar de lá Vamos depois? marcar, eu vamos fazer quero lá. mesmo. Até brinco assim, tem algumas coisas que as mães ficam loucas, né? Ai, meu filho pega um prato e joga na cabeça. Mas o que que a gente faz com um bebê de 6 meses? Põe lá na banheira, dá um baldinho, enche de água e... né? Ele tá brincando. Brincando. Né? Aí põe ele sentado numa mesa com um prato de sopa, às vezes, né? Alguma coisa líquida ali, uma sopinha amassada, e quer que ele coma. Ele não sabe o que que tá ali. O que que ele vai fazer? Pegar aquela bacia e virar na Tem que ter cabeça. ventosa. Porque é o que ele tá brincando, né, no banheiro. Então a gente tem que trazer isso para a realidade. Mostrar, é pôr a mão mesmo. E são aprendizados, né? Habilidades diárias para a criança. Aqui em casa não parou essa habilidade até hoje. Gente do céu. As duas comem com a mão o tempo todo. Graças eu falo a assim, Deus. não, mas é nojento. Às vezes eu falo, a Maria já vai fazer 7 anos esse ano. Eu falo assim, Maria, garfo, faca. Ela sabe cortar, mas ela come assim, ó. Ela De fica cabeça toda pra E baixo. o sonho jogada. da Alice era Mete olhar e a falar mão, assim, vai ela assim. fala assim, ó, quando que eu vou poder ter minha faca? Não, o sonho dela. O sonho dela é ela ter a quer, faca. Eu já tô grande pra comer com faca. Mas Aí eu quando coloco a que eu faca vou de ter a criança, mas ela faca? não quer. O sonho dela é a faca. Mas Que corta mesmo. a criança, ela precisa sentir segurança na mão. E se ela não sente a segurança na mão, ela não vai desenvolver os outros sentidos para comer. Porque a gente precisa dos 5 sentidos bem aflorados para a criança trazer esse alimento para a boca. O bebezinho lá que está engateando, que às vezes pega uma formiguinha no chão, ele não traz, não é no sentido de comer. Ele não sabe que aquilo ali pode para a boca. É o sentido de explorar mesmo, de tolerar. Ele vai pegar a formiguinha andou, ele vai largar. Ele não teve confiança, aquilo ali mexeu na mão.
Mais ou menos, né? A gente comia, sabia que é bom para as vidas. Ave Maria. Sabia, né? Sei, essa Antigamente era assim, Você né? pegou a Você formiguinha. sabia? Pode comer Pode família, comer, ótimo. A vai, formiguinha come, não cara. mexeu, ele traz, mas não é a boca, é porque não tem muita coordenação motora, mas é para explorar, para tentar enxergar, pra tentar sentir cheiro. Depois que vai, só porque a mãozinha é muito Mas não involuntária. A Maria já tá na hora de parar, né? Quando Não. se eu levar ela lá, você não vai falar Mas pra ela deixa eu comer te com a falar, mão, você não. sabia? Eu vou falar, eu vou Escuta falar que essa, sim. Roberta. Às vezes, aqui na sua casa, ela se sente tão segura que é a casa dela, você vai ver que às vezes numa festinha, em algum lugar, ela não vai comer com a mão. Não, festa não. Cara, porque ela eu já como sabe. com a mão, eu nem uso Mas prato de mais, restaurante, eu faço ela vai, a assim, minha ela vai. carne, tem lá a minha tábua, Ela tenta, mas eu ela corto quer. na tábua e vou Mas comer aqui com é a mão, segurança. cara. É a segurança que ela tem. Os árabes comem com a mão, né? Eu como com a mão, assim, carne, Só com a eu mão, não lavou a uso mão, prato, eu pronto. corto tudo na Sim. tábua, Aí se o eu Tom tô come sozinho, mesmo. Nossa, até noite, vai assim. Tá com garfo, ele pega ali a carne e coloca. Gente, pega o garfo e não passa no guardanapo. E deixa eu te Eu tenho agonia. contar, Roberta. Eu sei que eu nem lavo a mão, hein, é tudo Não, no lavando modo a mão. árabe. Aí ele faz Não, assim, lava ó. a Ele mão, come, por passa favor, na criança, lave roupa. as mãos. Passa na roupa, eu fico. Mas Mentira, a gente tem eu- estudos. Vai lá, tudo sujo. A gente Tô tem brincando. estudos que trazem grandes resultados, que a seletividade alimentar começa daí. Da criança não poder pegar o alimento. Porque se ela não sente segurança, ela não traz para a boca. E o ela não adulto sabe passar o que é isso pra aquilo. criança, né? Eu recebo muita criança com 2, 3 anos que, pai, existe garfo e faca. Ah, Ela não é vai demais. comer com garfo e faca. Ao chegar na adolescência, porque ela já teve essa imitação, tá vendo todo mundo comer com garfo e faca, né, com os talheres, ela vai fazer isso, porque é cultural. Mas ela precisa ter essa segurança na mão. É a mesma coisa, eu brinco muito da minha lasanha azul. Acho que até com o Tom, o dia que ele foi na clínica, eu brinquei com ele. Se eu trouxer uma lasanha azul, todos nós adultos sabemos o que é uma lasanha, mas ninguém nunca viu uma lasanha azul. Não. Não, é Você vai diferente, chegar não fala aí. E vou pôr na sua boca direto, você vai abrir a boca e vai comer? Não, você não sabe de que eu fiz. A gente ainda tem, né, aquele discernimento, de pegar o talher, dar uma partidinha, levantar. Cheirar, né? Aí a gente traz o talher assim, quando tá num lugar muito, não pode cheirar, né? O talher fica aqui perto, aí a gente vai conversando, mas aqui não é porque eu tô esperando ser educada para É pra conversar. cheirar. É para me cheirar e tentar enxergar ali, porque eu tenho que ter as regras de etiqueta. Pra depois pôr na boca. A criança não tem esse discernimento. Ela vai pôr a mão mesmo. Eu não sei o que é aquilo. Ali ela você põe, precisa. cheira e ela sabe cheirar. Ela tem pavor com cheiro. Ali você lava a mão toda hora. Ela tem toque de lavar as mãos. Se alguém beijar ela não gosta que beija ela porque molha, ela vai lá e lava. Sensorial, né? Tem uma parte sensorial, É. né? Ela tem Eu demais. sou assim também, eu não Aí ela curto cheira muito. comida. Se Tem ela criança gostar que do ninguém cheiro, ela me gosta. encosta. Se ela que não gostar, coloca- tudo com a mão. Eu não tipo calça. faço Ela massagem, pega- não gosto que ninguém Mas o fica cheiro me faz encostando, parte. entendeu? Eu Não, nunca ela é fiz demais. massagem, assim, não gosto de me agonia. encostar. E ela é assim, igual eu. Você morder ela, assim, dar uma mordidinha, ela Nossa, faz assim, tem lambe. pânico, Ai, pavor ela disso. vai lá Minha mãe é lavar, assim também, meu desesperada. pai. É, um sensorial acaba rebaixado. passando. Mas ela tem Isso. 3 anos, né? Acaba, Loucura. né, mas tem esse sensorial de criança. Bem rebaixado. E a obesidade? A obesidade hoje, você acha que isso está, se for olhar graficamente falando, está no mesmo patamar que estava na nossa Não, época? aumentou demais, Tom. Nossa, assim, incrivelmente, um aumento muito significativo, né? Nossa. Muito, e é muito triste. Eu sou a louca do gráfico. Eu amo aqueles gráficos da OMS de peso, estatura e IMC. E lá eu explico para a criança, eu mostro para as mães às vezes nunca nem viu aquilo. Eu falo, olha, a bolinha do seu filho está aqui, ele tinha que estar nessa linha aqui. Essa bolinha aqui é o ponto-chave da nossa consulta, é a coisa mais grave que a gente conversou hoje. Vamos tentar descer essa bolinha para ele sair da obesidade. Uma criança de 2 anos, 3 anos. 2 anos? 2 anos, Vixe. 3 anos. Mas como que Muito. uma criança chega na obesidade com 2 anos? Ué, Comendo errado? Comendo errado. Industrializado, tem que ter. Industrializado. Essa gestação? Existe Não, uma parte às vezes depois- genética para Tem essa a parte obesidade? genética. Então, quando Mas a gente tem refrigerante uma tá mãe... mamadeira. Quando a mãe é obesa ou o pai é obeso, a gente já tem uma programação metabólica diferente para aquela criança. É uma introdução avaliação alimentar diferente. que tem que ser nos trinques, bonitinha. Mas eu tenho muita criança obesa com 2, 3, 4, 5, 6, todas as idades. E eu puxo a orelha, eu peço para mostrar o gráfico pro avô, para a avó, porque às vezes fica com o avô e com a avó. E eu falo, vamos juntas, vamos cuidar? Vou te ajudar, mas a gente tem que mudar em casa. Uma criança de 3 anos não sabe o que ela pode comer ou não. A família toda tem que mudar. Ah, porque meu pai tem uma venda, e aí ele vai na venda e compra tudo. Então vamos mudar o avô também. Tem que trazer a família toda. Nutricionista, ajudante. endócrino. E aí eu falo assim, ó, quando fica mais velho, adolescente, eles cobram dos pais, às vezes cobram na nossa frente.
Pai, por que você deixou chegar nesse ponto? Mãe, por que você me deu refrigerante com 3 anos? Porque a gente sabe, gente, ninguém gosta de ser gordinho, ninguém gosta de ser obeso. É bullying na escola, é depressão, é baixa autoestima. Não consegue E a praticar um saúde, esporte. e a saúde, ninguém gosta. E, infelizmente, a culpa é dos pais, né? Que deixaram e viram ali, na verdade não viram, né? Ficaram cegas. Tem alguns pais que ficam cegos, não estão nem aí. Acho que fica muito, É achando muito muito triste. bonitinho, assim, porque todo mundo reclama, meu filho não come nada, meu filho é seletivo. Ai, mas o meu come muito bem. Então, acho que tira um pouquinho dessa responsabilidade, né? Acha bonitinho eles comerem bem, mas não enxerga aquela crueldade que está sendo feita com a criança. A gente recebe muita criança. E essas Muito. intervenções medicamentosas com remédio de tarja preta, ansiolítico para criança, eu fico vendo isso de forma leiga, porque aí eu não sei, nem tenho nada, né, de Mas conhecimento aí é pra opinar. comodismo, o pai prefere dar um tarja preta do que tirar a tela e montar um quebra-cabeça, ir pro parque, pro Dá mocambo atenção, né? e brincar. Que pai que que dó. senta com uma criança, por exemplo, eu faço essa pergunta para quase todos os pais que chegam no consultório. Que dia que você tira, senta com a criança e vai brincar, que seja de massinha. Mas Sim. vamos fazer a massinha, né? Não é aquela massinha que você comprou ali na papelaria, não. É fazer. As mães falam, pelo amor de Deus, faria na minha casa? Fazer bagunça? Nunca. Eu sou dessas. Lá na clínica, quando a gente A gente pode mas comprar eu massinha compro e em casa, faço. a gente brinca. Mas eu brinco. Não, então, mas tem, Fazendo nem bolinho, todo mundo parabéns, tem. tudo. A correria do dia a dia, às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, a criança vai para a escola, a criança chega em casa, a gente às vezes ficou na escola integral, como as filhas da sua amiga, né? À noite ela quer o quê? Quer curtir a casa, quer brincar, quer ver os brinquedos. É muito mais como para os pais fazer o quê? Liga a televisão, sentadinho, E aquilo ali toma um a gente vai salgadinho perdendo nossos e filhos, pronto. né? Aí eu vou- Porque- Essa minha a amiga, eu tiro o presença. chapéu pra ela, Cara, eu Carol, deixo porque um ela tem pouquinho de 4. televisão, mas um sim. pouquinho Não, tem que ter, mas lá em um casa a pouquinho. gente Mas vê a gente também. brinca também. Mas, por tudo. exemplo, A gente Carol, vê filme ela tem juntas, tem 4 tanto filme filhos. legal pra ver em família. Essa minha amiga, a diferença das filhas dela, acho que são 2 anos no máximo. Então, são 4 meninas ali na mesma, né? E elas não têm hábitos de celular, não têm hábitos de televisão, não têm hábitos de doce, comem bem, são super educadas, brincam, Inteligentes, né? inteligentíssimas. Estudiosas. E eu falo assim, poxa, eu falo, meu Deus, a segunda já foi para né, comer o doce. A Carol, assim, ela realmente, nessa parte maternal, ela Foi legal. sucesso total, porque quando eu fui visitar na casa, Mas vi aí as tem que meninas ver com aquilo do jogos, social, né? Às vezes as faz meninas tudo com assim. jogos. Ai, vamos brincar de vendinha, e cada uma vende uma coisa, aí a gente fica passando ali entre elas pra ver uma, eu sou artista de rua, tocando violão, a mais velha. Eu falei, gente, então, tipo, elas chegam da escola, fazem as atividades e vai brincar. Vai brincar, não Fazem tem televisão. brownie pra Isso vender é muito na bom. escola. Eu acho que eu vi uma televisão, nem lembro da televisão na casa da Carol. Isso é e muito 4 bom. filhos, porque geralmente já difícil. põe a tela ali e pronto, né? Então, Isso realmente está é se você. perdendo. Não, a Alice até tablet ela joga. Ela chega, papai, posso jogar tablet? Até porque o pai é Mas eu viciado em curto. videogame, Viciado gente. Não tem não como. tem dera, não tem... O Tom, ele tem todos A os tela, videogames do mundo. a gente tem Tem que uma lan segurar. house aqui em casa. Então é difícil, tem uma lan house em casa. Segurar. Eu tenho fliperama, eu tenho todos os jogos. Se você subir ali, você vai levar um susto. Então a Maria já ama o Mario Kart. Ela ama a Princesa Mas aí Peach. põe as tipo, regras. e aí tem ela que fazer. se Nada, eu queria que elas Vai, jogassem jogar. mais e elas não querem, entendeu? Qual que a Maria falou hoje pra mim do jogo? Qual que é o jogo que ela tá jogando? Ah, ela falou alguma coisa que eu achei muito engraçado hoje pra mim. Ela falou algum personagem, eu falei, do quê? Aí ela falou assim, falou o nome do jogo. Aí eu olhei e falei, Alice, você tá falando do jogo, do videogame? Ela, mãe, é muito legal, entendeu? Tipo assim, a Maria ama Detona Ralph, tipo, as minhas filhas. Tem que ter regra, né? Tudo que é ponderado tem faz que bem. ponderar. Equilíbrio, né? É. Na verdade, sem excessos. Tem uma coisa que o Tom faz que eu acho muito legal. Ele quer muito que as meninas gostem de videogame, né? Porque ele ama e ele não temos um menino ali, então tem as meninas. Então ele incentiva, então ele joga junto com as meninas. Então ele vai pra ser ali, ele um prepara o momento lazer. espaço para ser o momento com elas, cada um ali vai, tipo, brincando e motivando, por isso que elas gostam, porque Eles também o eles tempo querem deles. brincar é com a verdade. gente, não quer brincar sozinho, quer Não, brincar não com quer, a mas quer gente. brincar com a gente. Aí é diferente, eu já vejo com outros olhos. É um momento de diversão. É um tempo com o de pai. qualidade. Não é, por exemplo, ele sozinho ali, só ele tela, a criança e a E tela. ele fica ali Não. Aí fica bitolado, aquele jogo vício. violento e aí TDAH. Aí tarja preta, Ritalina, porque não tem. Mas Ai, aí o menino fica ali, ó, 5 horas na Cara, Aí- eu sou um TDAH, doce, tipo doce. assim, sem Doce de a leite. menor
sombra de dúvida, sabe? Tipo assim, eu via televisão até os 10 anos só de cabeça para baixo. Acho que a minha mãe me dava uma chinelada todo dia, e todo dia eu merecia. Eu sou muito hiperativo, eu não quieto um segundo. Eu tive, assim, umas aventuras com Venvance e tal, e eu sempre larguei, assim. Sempre foi pouco, os tiros foi curtos, assim, do remédio. Eu falo, cara, eu tenho que aprender a viver com isso, e é isso aí. Ter o um TDAH, eu né? acho que ele te atrapalha em algumas coisas, mas ele te dá superpoderes em outras. Sim. Eu aprendi a lidar com os superpoderes, e eu nunca aprendi a lidar com a coisa ruim. E hoje eu aprendi que é a atividade física. Então, que assim, é o melhor gatilho, é a atividade física. se você acorda ali e tira água do copo, cara, você vai conseguir até encher de novo, já tá na hora de dormir. Isso. Então, é isso, né? Mas hoje o TDAH banalizou, né? Todo mundo tem. E na criança tem a medicação, e aí o açúcar acelera, e o excesso de tela acelera, e aí que mais? O sono, né? Outro debate que eu sou chata no consultório. O sono aqui em casa também é briga, assim. 8h30, estourando, 9, A Roberta, ela é muito mais aberta do que eu com isso, sabe? Eu sou, tipo assim, eu chego a falar assim, então você se vira com elas, porque eu vou dormir. É porque é fisiológico mesmo. Elas têm que descansar a cabecinha, liberação hormonal, E hoje eu criei entre elas, tipo, um desafio de quem vai dormir comigo, sabe? E aí, tipo assim, eu tô vendo, por exemplo, que a Maria, ela não quer dormir comigo. Aí eu chego, Alice, vamos dormir comigo, abraçadinho e tal. Aí a Maria já começa, tipo assim, uai, pai, não, você não quer dormir? Você fica no seu quarto, você se vira, fica vendo televisão e tal. Você vai pegar a Alice, eu te amo. Porque você dorme cedo, porque você acorda cedo. Cara, não, todo mundo dorme cedo, só que no final de semana, na sexta-feira, eu vejo que elas querem mais. Sim. E aí a Maria não era assim, Nath, eu não então era eu deixo, na sexta-feira eu deixo a Maria dormir a hora que e acordava 7, eu dormia nada. Cedo, né? Não, eu não dormia nada, eu acordava, tipo, dormia 2 e acordava 7, entendeu? Então, assim, eu não dormia muito. Aí o cérebro não descansa e acelera mais. Não, aí era a vida com ansiedade, gordo. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância do sono para as crianças, né? Para o desenvolvimento mesmo. A gente fala muito, a Rafa Endócrino, né, fala muito também, porque é uma coisa tão fisiológica. A gente tem o hormônio do crescimento, que é o GH, e ele é liberado, ele começa a ser liberado ali pelas 8, 8h30, ele tem picos de liberação. E ele é liberado com a criança dormindo. Então, por isso a importância da criança estar já em repouso, dormindo, para ele começar a ser liberado da maneira correta. E aí a criança que está lá no 12, né, 11 horas da noite, meia-noite, ainda acordada, ela já perdeu vários picos do GH. Então essa alteração do GH vai alterar todos os hormônios, vai alterar o cortisol. O cortisol é o corticoide nosso que a gente produz, né? Ele é liberado com a criança acordada entre 7 e 8 horas. Se a criança está acordando 10 da manhã, já perdeu a liberação do cortisol também. Isso altera a tireoide, altera o crescimento, desacelera o metabolismo, obesidade, e vira uma bola de neve. Atrapalha a alimentação. Porque não dá fome. A gente tem criança acordando 11 da manhã, aí toma o café da manhã. Não toma café da manhã, pula, já almoça. Mas já aí almoça a mãe pouco. acha importante dar o café, né? Porque ainda tem aquele hábito de que o café tem que ser como a rainha, o rei, né, a majestade. Aí cadê o almoço? Não dá tempo, porque tem que ir para a escola. Então não é legal. Aí criança levanta 11, toma um café da manhã, não almoça, come qualquer coisa, porque eles vão fazer a troca, vai para a escola, não brincou, não curtiu a casa, chega da escola, tem tarefa de escola, tem as atividades do colégio, aí que hora que ele vai brincar? Vai atrapalhar o sono de novo, vai dormir 2 da manhã, 3 da manhã, pai e mãe às vezes está dormindo e a criança está acordada. E vendo televisão ou Wi-Fi liberado do celular. E não pense que são adolescentes. 5, 7, 8, todas as idades. Então essa rotina do sono, na verdade toda a rotina, né, gente, para criança. Eu sou mãe agora, igual você, a gente é jovem e está começando a ter a família, a ser mãe, mas eu como pediatra vejo muito, essa rotina é o que deixa as crianças seguras para os desafios da vida mesmo. Nossa, é inconsciente ter rotina para dormir, ter rotina para almoçar, né? Não precisa ser radical e ser engessada. Eu quis ser radical e a Roberta não deixou. Sabe o que não eu queria ter? Não precisa ser radical. Não, eu queria comprar aquele quadro. Aquela opinião de vocês sobre deixa eu falar de atividades? Cara, porque eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que, cara, eu tenho ali as minhas obrigações principais do dia de hoje, né? Então eu tenho aqui para fazer. Eu, por exemplo, eu saio tanto do foco
Que, por exemplo, eu falei, ó, todas as minhas manhãs é de planejamento, eu não vou para minha empresa, eu vou ficar no meu escritório aqui, porque se eu for para lá, eu não consigo produzir o tanto que eu produzo aqui, porque qualquer coisa me tira do foco. Entendi. É o meu TDAH, qualquer coisa, tipo assim, me tira do foco. Quieto lá. E qualquer coisa, às vezes, é tipo assim, é um... de alguém, tanto que aqui eu mandei fazer uma isolação acústica, tudo, porque se eu tô aqui em casa também, eu, cara, não Já consigo se fazer concentra. nada, então eu tenho problema com isso. Então o que eu faço? Eu aprendi a ticar. E eu aprendi a, tipo assim, olha, foda-se o que os outros vão me pedir. Hoje eu tenho que resolver essas 3 coisas. E eu tenho que fazer elas muito bem feitas. Porque antes era o quê? A pessoa me ligava, putz, cara, é óbvio que tem exceções à regra, mas na maior parte das vezes, cara, não. É tipo assim, não posso. Agora não, eu tenho que fazer isso aqui que eu me propus a fazer bem feito. Então eu vou ticando, né? E eu queria fazer isso com as meninas. Eu falei, cara, eu queria fazer um sistema de estrelinhas na minha casa. E eu vi uma coisa tão interessante das estrelinhas. Hoje termina aí. E aí eu fui pesquisar por planners para criança, achei Tem vários modelos. Tem vários aí modelos. esses modelos tinham estrelinha. Eu falei, cara, isso é uma forma de eu incentivar as minhas filhas a ganhar recompensas por meio das atividades. Mas não é atividade. Obrigações, né, do dia a dia. Cara, não é atividade, por exemplo, eu não quero que ela, tipo, a atividade ir para o balé, beleza, ela faz isso. Não, é isso. escovar o dente sem chorar. Não é isso também, é tipo assim, arrumar o quarto delas. Arrumar o quarto. Guardar os brinquedos. Isso, guardar os... não brigar. atrasar para a escola. Isso. É tudo, porque elas entram aqui numa loucura. Cara, aqui em casa só tem mulher. É uma loucura. Chega na hora do almoço, tipo assim, eu sou de uma casa, né? eu sou de uma casa, eu fui criado numa casa com pais que era tipo assim, 9 horas da noite, Clênio Júnior, C-A-M-A, cama. Pra vocês terem ideia, quando eu era adolescente, para eu ver MTV, eu levava meu pai para a sala de televisão, colocava no programa esportivo, ele sempre dormia, aí eu botava tipo no João Gordo. Aí era 10h30 da noite, acabava o João Gordo, pai, nós 2 dormimos, acorda, eu juro, ele sempre acordava assim, C-A-M-A, cama, agora! E a gente, tipo assim, era sempre assim, olha, tipo... Acorda, tá na hora da escola. Tipo assim... Mais rígido, né? Cara, ele era muito chato. Tipo assim, ele não conseguia. Ele não via meu quarto, assim, aquela bagunça. Que bagunça! Nossa Senhora! Mas menina é diferente, não pode falar. Tipo assim, pelo amor de Deus, arruma o seu quarto. Tipo assim, arruma o seu quarto, tira a meia do chão. E eu sou desorganizado. Sou uma pessoa desorganizada. Eu, tipo assim, eu sou uma pessoa diferente do meu pai é um gestor, eu sou um cara mais criativo, estratégico, meu cérebro é diferente do dele, sabe? E eu admiro muito ele, eu adoraria ter várias qualidades que ele tem que eu não tenho. E aqui em casa eu tô vendo que, tipo assim, as meninas, elas não estão muito adeptas de querer arrumar as coisas. A Maria agora começou a querer desenvolver isso, a Alice é 0. Gente, mas é o tempo, é a idade. Não, mas se eu começar a desenvolver esse sistema de trabalho, tipo assim, é seu trabalho pegar isso aqui, você vai ter uma recompensa, como todo mundo tem no trabalho, de arrumar isso aqui. Não é porque eu não quero arrumar, é porque eu acho que ela deveria aprender desde Mas cedo. ela já está aprendendo, ela está arrumando o quarto dela. Tem as fases, 2 e 3 E ela achou um absurdo. Ela achou um absurdo o meu quadro de recompensa, achou um absurdo. Achei um absurdo. Por quê? Mas Na minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu acho que tudo é uma fase, né? Olha, DR, gente do céu. Imagina só esse. Não, mas é uma legal. Eu vou falar o que muitos pais têm as mesmas dúvidas. Só muda o endereço, gente. Então é legal. Os dramas e as brigas que a gente compra em casa são as mesmas. Essa briga hoje eu não vou comprar. Eu acho que, assim, a Maria, ela tá mais mocinha, ela tá com 6 anos, tá com 7 anos. Então, por exemplo, ela tá gostando de tomar banho sozinha, se arrumar sozinha pra ir pra escola. Às vezes eu vejo que o cabelo não tá tão legal. Mas eu deixo, porque ela tá se sentindo feliz. Que tem a ver, eu cheguei em casa, ela tá fazendo a lição dela sozinha. Aí esses dias eu cheguei em casa, ela falou, mãe, eu estou arrumando meu quarto. E ela realmente organizou o quarto Poderia estar ganhando uma estrelinha, não precisava, é obrigação dela. Deixa eu falar. Eu acho que ela não tem que ter recompensa por isso. Um menininho, toda vez que tinha uma escola que tinha umas recompensas da estrelinha. Quanto mais empatia, ganhava estrelinha. Então, teve um que ganhou, porque toda hora caía um livro, ele ia lá, ajudava o coleguinha. A professora via e dava estrelinha. E foi ganhando super estrelinhas. E aí teve um dia que a professora não estava vendo e precisou de ajudar um colega, ele olhou para o lado e falou, uai, não tem ninguém que vai me ver.
e então eu não vou ganhar estrelinha, então eu não vou ajudar. Esse pensamento, né? O outro não ajuda nem olhando, nem sem olhar. Porque isso vai muito da pessoa de não querer a recompensa. Mas eu entendo da recompensa, eu às vezes até oriento, dependendo da organização, que está muito difícil em casa, mas uma recompensa, um tempo de qualidade, um passeio. Eu prefiro do que isso, né? Mas é isso, você pode escolher um lugar pra gente ir nesse final de semana. A gente tenta em casa também. É porque eu acho que a vida não é assim. Não é presente. A vida, ela não dá estrelinha. A vida não dá estrelinha. Nossa! E eu não acredito. Não dá. A vida não dá estrelinha. Não dá estrelinha. Fecha o corte. Ou você. O meu corte agora. A vida não dá estrelinha. Nietzsche é essa? Eu vou olhar pra câmera. Lógico que dá, cara. Não, o que eu acho, as recompensas da vida é com que você faz pra ela, sem procurar recompensas. O que você atrai pra você, não é porque eu não vou pensar estrategicamente que eu vou ser legal com você pra eu poder subir na vida de alguma forma, não. A vida vai me dar o que eu mereço e o que eu sinto dentro de mim. Então, o que eu vejo a Maria, ela sentiu a necessidade de arrumar o quarto dela. Sem ninguém mandar. Ou eu estou grande, eu estou organizada. Eu vi minhas primas organizadas. E assim, eu quero ter um quarto. Qual é a recompensa dela? O quarto organizado. É chamar Qual que é a recompensa dela? Aí ela vai pro quarto da Alice e faz a bagunça lá, entendeu? Mas eu acho que é faz. trazer ela também e ser de exemplo. Hoje vamos organizar seu quarto, Maria? Vamos lá, sei lá, você quer caixas, quer fazer alguma coisa? E mostrar para ela que aquilo ali vai trazer um aconchego para ela. Eu acho que a vida também não é só recompensas, porque senão a criança não vai aprender a se frustrar. Como o exemplo que a Nath trouxe, a criança no momento que não é... Foi mal. É meu TDAH, foi mal. Não, tá vendo? Eu não consigo ficar quieto. Já tô... O horário que a criança não estava sendo vista para ser recompensada, ela não quis agir. E aí ela vai aprender o quê? Que ela não vai ser frustrada e ela vai só ganhar. E a vida não é só ganhar. Não, lá também tem a caveirinha. Eu mostrei. Eu tenho quadro de recompensa. Eu já tentei fazer lá em casa. Não deu bom. Não tá colando muito, não. E aí eu tô mais com regras, pode falar. Conversa, né? Eu ia falar isso, regras na conversa. Vamos lá fazer. Olha, se a gente fizer assim, a gente vai ter mais tempo pra gente brincar. Que se o seu quarto estiver tranquilo, na hora que chegar uma priminha, uma amiguinha, vai estar mais fácil de você brincar. Então, mostrar o lado positivo. Para que ela sinta esse apreço mesmo, né? Sentir esse aconchego, mais amado, para ter um tempo de qualidade. A minha regra atual lá em casa agora, eu sou meio general lá em casa de regras, assim, brava. De manhã brinco, a casa fica bagunçada, tudo bagunçado, almoça. Antes de ir para a escola, a gente tem que dar uma geral na sala. Sim. Por quê? Porque a minha doméstica é injusto com ela ter que ficar arrumando a bagunça das meninas e papel cortado e tudo no chão. Eu falo, gente, tem condição da gente ir pra escola com essa sala desse jeito? Vambora, bora. 5 minutos, cada um faz um pouquinho. Tô tentando fazer isso. Mas é difícil, É né? difícil, mas aí você vai mostrar pra ela difícil. que assim, ó, se vocês não fizerem isso antes da escola, quando a gente chegar da escola, vocês vão ter que arrumar. Em vez de brincar... E a casa vai estar bagunçada, vai estar ruim. A Maria, por exemplo, outra, ela queria cortar. Também. Não, mas não é como o Tom fala, ele é exagerado, gente. É muito exagerado. Não estou defendendo minhas filhas, mas é porque, assim, desde pequena, a Maria sempre foi uma criança que ela organizava os brinquedos. E a Alice sempre organizou os brinquedos. Eu dou banho nas meninas todos os dias. Elas pegam os brinquedos e guardam dentro do sempre. A Alice, com 3 anos, ela tira a água da banheira e coloca ela pendurada. Tipo assim, elas tiram a roupa, elas colocam dentro do cesto. A Maria tava com mania de jogar no chão. Maria muda, e ela mudou. Sabe? Então, assim, as gavetas, a Maria agora tá numa coisa com as gavetas. Eu acho que é tudo fase e mostrar e conversar. Então, tipo, ela tá cuidando das gavetas, certinho. Eu acho que é a fase. Sim. Mas o que eu não posso deixar é a minha casa ser desorganizada. Então, a minha casa sempre, assim, não é 100% organizada, né? Mas ela é um pouco organizada. Eu sempre falo, Maria, no lugar. Se eu abrir aquela gaveta, ali tá todos os tabuleiros delas. Então, a Alice vem, tira os tabuleiros, ela guarda os tabuleiros todos os dias. Guarda assim, nossa, eu tô... Então, assim, elas têm esse hábito, sabe? E tem dia que quando sai, eu falo, Maria, bora. Aí ela, mãe, vai lá e resolve. Falei, eu só vou sair se arrumar lá em cima. Às vezes eu falo. Agora fala assim, filha, você tem que ser legal pra você ganhar uma estrelinha. Não, minha filha, você seja legal, senão você vai se ferrar na vida. Eu já sou mais assim, entendeu? Ó, minha filha, se você... probleminhas na escola. Nossa, que fulano falou, então você resolva. Porque a vida é assim, minha filha, quanto mais você... minha menina é bonita, comunicativa, inteligente... Olha só, quanto mais você crescer, mais pessoas vão querer que você
não cresça. Então, o que você tem que fazer? Resolver. Vamos lá, vamos resolver. A vida é assim. Gente, criar Entendeu? filho é Eu difícil sou mais demais. assim, Também eu sou assim. converso, eu É sou muito de diálogo. difícil. Hard. É muito difícil, né? A Cris já Muito. tá num patamar maior, porque 13 e 8 anos. 13 e 9. 13 Quase e adolescente. 9. Só meninas, Um É adolescente muito e outro difícil. Só A meninos. gente aprende e Ué. erra todo dia. Eu aprendo Sim. e erro todo dia. É o desafio, né? É muito desafio. Ô, nosso E a filho. gente vai dando mais valor para os pais que criaram a gente assim bem, né? Fala, então foi bom, E né? é Porque a gente- conversar, gente, não adianta. É conversar. Diálogo. É diálogo, 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 diálogo. Pais tenham tempos para os seus Muito. filhos, viu? Porque ó, depois é obesidade, medicação, TDAH, sem ter TDAH, né? O horário de refeição é Então, presta atenção. um excelente horário para conversar em Nossa, família, eu sou né? fã do É- almoço compartilhado. E isso é A gente sentar todo adora mundo aqui à também. mesa e Cada um com seu conversar. celular, tal, fone. Tô zoando, tô zoando. Brincadeira. Só pra brincar, gente, a galera tá falando Nossa aqui que Senhora. nosso papo já atingiu Já deu o quê? limite. 2h30 já? Eu acho que a gente ficaria aqui até amanhã. Tem muita conversa, Tá vendo é bom, que é né? É, É muito isso é um bom. motivo até de vocês Eu tô- voltarem. Vamos eu acho que marcar alguém outro chegando. encontro desse o mais rápido possível, né? É muito Nossa, bom trocar vamos figurinha, mesmo. trocar experiências. É isso. É Falar muito de bom. outros temas É muito também. bom. Agradecer Temas. demais Ou a a gente que presença de agradece. vocês no nosso Muito Doc obrigada. Talk. E eu acho que trazer a realidade também, né? Sair do nosso mundo de consultório, ver a realidade do outro também. E essa partilha é muito importante para todo mundo. É. Nath, coloca lá na OLX seu quadro de recompensas. Já que você não tá usando, eu compro. Ele vai Você pegar. Ele já virou brinquedinho, imã, não Já foi colou foto. muito, não. É. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Desculpem as DRs, tá? De E pai eu vou e mãe. criar o meu próprio quadro de recompensa que vai ser a estrelinha e o chinelinho. Imagina. ó. Esse vai Havaianas. fazer sucesso. Esses uma dias eu Havaiana peguei de um Não, cinto madeira. e fiz assim, e tava lá. As meninas não sabem o que é isso, né? Quando a gente viu um cinto assim. Nossa, gente, já não, só ele assim do gelava. ladinho, né? Sai correndo. Não, essa geração é... Não. Ah, mas eles gostam. Hoje nós temos muito mais informações, ó, igual É, vocês. Vocês mudou estão muita trazendo mais coisa, né? informações Mudou muita para coisa. nós, pais. Eu que sou Então pai a de gente tem que menina, usufruir eu, disso, cara, sim. nunca teve sim. meninas na minha tem que família. Eu evoluir. sempre quis ter Diferente, né? menina, é bem diferente. Tá? Ah, diferente o tom no lidar. começo era assim, Maria, vou quebrar os dentes. É. Você não fala isso Eu, não? velho? Aí é verdade, lá em casa minha mãe falava que ia quebrar minha Mas eu nunca fiz porque era nada só, com ela. não, né? mas é porque É sua mãe te diferente. corrigia. Coitada da Regiane também, gente. 3 homens lá. Pra 4 homens. 4 com seu pai, tirando os irmãos dela, que ela criou. Ave Só Maria, puta homens, que isso. Nossa Senhora. Aí aqui em casa eu falo, não, ele, desculpa, e foi mudando. Não vai dar o controle, não. Eu e os irmãos, era controle na cabeça, era lutinha, a brincadeira. Porrada, pô. Aqui Não. em casa, hoje, a Alice olhou pra mim e falou, papai, fiz um desenho pra você. Aí Desenho o que foi cartinha. ela? É pra falar que papai, que eu te amo. amo. E que eu sou o seu amorzinho e você pra sempre. Lá em casa... Aí ele faz, Assim, Lá em casa, eu acho que eu tinha 30 anos quando Teve eu uma falei eu cartinha. te amo pro meu pai, Mas cara. isso também mudou, né? Tipo muito. assim, a Mas eu gente fui, lá em sempre fui muito casa amorosa. era, Muito assim, eu parabéns, te amo, viu? eu te amo. Muitos Ela anos em de casa vida, também é paz. muito- A gente se ama demais, nunca teve em Mas é porque os nossos atitudes. pais falavam menos. Hoje a gente Muito. fala mais e você vê que os avós falam pros netos, que é um tipo até de recompensa, né? a melhor recompensa é essa. Eu te Essa. amo, filha, É. vem cá, Nossa, olha a a gente fala cartinha que a demais. Você é a mamãe melhor escreveu. filha do mundo. É, E elas olha nos falam, meus mamãe, você é a olhos. melhor mamãe do mundo. Isso aí Alice, a ela gente fala assim, derrete. mãe, olha nos meus olhos. Aí ela fala, eu te amo, você é o meu amor, Minha recompensa você é o amor ou da minha você vida. arruma e ganha estrelinha, ou esse final de semana vai ficar Chinelinho. sem fazer nada. Eu tenho Só uma meninas lá em besteira. casa, mas a gente fala, eu te amo todos os dias. É. Meus meninos são muito bonitinhos. É. A Roberta fala, muito. ela vai falar até pra vocês aqui. Eu sou canceriana. Acabou de conhecer, a Cris vai falar, te amo, viu, Cris? Depois volta. Aí lá em casa, eu te amo era uma palavra muito Uma forte. vez Mas no pra ano. mim é muito forte também. Você acha que não, mas é. Aqui Eu é te toda hora amo, pra Tom. meninas, te amo, Eu te amo, Maria, Tomzinho. te amo, Maria. Gente, muito Obrigada obrigada. a vocês, viu? Obrigada, Foi um prazer. gente. Você, nossa vizinha, né? Porque a mãe dela mora aqui também no prédio, então é praticamente vizinha. Mães de filhas da mesma sala, né? É, a Maria, vão conviver. Alice ama Elas se Sarinha. adoram, se adoram. Sarinha Se também, adoram. falam muito. Então, vamos aí compartilhar depois os momentos delas também e desafios nossos, né? Com elas. Trocar figurinhas bastante. E a última muito frase bom. do dia é: você está fudido, porque na vida não existe estrelinhas.
Fecha as cortinas, viu? Com essa frase extremamente motivacional, finalizamos. A melhor o nosso estrelinha Toque para o seu filho é dizer nos olhos dele: eu te amo, filho. Parabéns, eu te amo. Você é capaz, Você é capaz. consegue. E depois eu quero que vocês venham também para Protagonistas, que é um quadro que eu vou lançar agora, que o Tom super me indicou, me deu de presente esse quadro aqui para o Grupo Bimouse, que é falando sobre a realidade aí das mães, das mulheres empreendedoras, né, profissionais e desafios São e muitos, conquistas. né? E eu quero convidar, vocês já estão convidadas. É a lancheira, Maravilha, é lancheira. o tempo, é a falta de sono. Tem muito tema. Muito tema. E eu quero receber vocês aqui. E ao mesmo Conta tempo, com a gente. ter a nossa profissão, né? A correria do dia a dia, que você fala muito disso, e esse empreendedorismo. Que não é fácil, né? Não Mas é nós estamos fácil. lá, mulheres A gente dá unidas. conta, a gente Mulheres consegue. sempre. Jamais serão É vencidas. consultinho em mulheres, né? Eu já até falei com ela que, cara, nós já acabou, já não tem o que falar. Tipo, a gente olha na nossa empresa, nossos clientes são 90% mulheres. É. E a visão e tudo mais. Eu acho que o papo da mulher empreendedora até ficou meio batido pela forma como que as pessoas abordam isso, trazendo para um lado que até as próprias mulheres lidam com isso até com uma forma, às vezes, pejorativa, e eu acho que está muito longe disso, né? Eu acho que, pelo contrário, eu vejo dia a dia aqui o quanto eu sou fraco para tudo, cara. Para dor, para tempo, para doação do sonho, E para gerir entendeu? uma casa, né? Para gerir tudo, né? Então eu acho que vocês são as protagonistas da família e eu acho que essa é a ideia, né, do programa, assim, de um programa que seja mais intimista, mais individual, mais curto. Legal. E que aborde um tema de uma forma muito impactante e que gere e que consiga mostrar para as pessoas esse protagonismo, que às vezes até passa meio despercebido, né? Passa, É, né? mas a Adorei. gente quer mostrar. Mas vamos mostrar. E eu quero fazer lá no seu espaço. Vamos fazer lá um dia também? Fechadíssimo. Vamos Lá. fazer. Eu não vamos. conheço ainda, só pelo Instagram. Falei Eu com a Cris, falei, conheço, tô eu doida pra ir conheço. lá. Conhece. Quero conhecer, Vamos lá. quero ficar lá Inclusive, cozinhando para e finalizar falando o programa, sobre o faz um nosso merchan aí de vocês, de como encontrar vocês. Ah, e a gente podia falar um pouquinho também, né, não sei se, Sim. da formação, do Claro. Sim, pode, claro. né? Sim. Começa com você. Então tá. Onde que as pessoas podem te encontrar? Pois é, eu trabalho hoje no Imaculada Conceição, lá no IMAC. Eu estou lá há 6 anos. Tenho um consultório de pediatria, de gastropediatria. Muitas pessoas perguntam se eu atendo só a gastropediatria. Não, eu adoro a pediatria geral, bebezinho saudável, puericultura. E tem 3 anos que eu estou no Unipan também, como professora do curso de medicina. Pessoal do internato, que a gente tem um ambulatório de gastropediatria pelo SUS. Então, pelo posto de saúde, você pode pedir um encaminhamento para o seu médico de família para ter a consulta lá com a gente. Então, Que legal. eu gosto demais, porque é um trabalho social, a gente ajuda quem não, né, às vezes não tem condição de ir no consultório, e é global, né, ajudar as crianças e fazer esse projeto, esse trabalho muito bom. Tem um posto de saúde também que eu atendo, que é lá no Jardim Paulistano, que também são os alunos do Unipan, e estou muito feliz aqui em Patos, né, sou daqui, saí, fiquei 15 anos fora, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, e voltei feliz demais aqui, criando as crianças e revendo amigos de infância e criando novos vínculos, né? Patos é bom demais. Ah, top demais. E Uma aqui embaixo mãezona também dessa tem também, todas minha essas filha. Que vó, informações. né? Bom, eu atendo hoje na Clínica Encantar, que é uma clínica multidisciplinar para desenvolvimento infantil. Fico em Patos, também sou de Patos, morei um tempo fora, amo Patos, amo a nossa pamonha, nosso milho, sou bem bairrista mesmo. Faço alguns trabalhos voluntários também para crianças, principalmente na Esperança Azul, e também estou no digital com alguns cursos, algumas mentorias para nutris e para as famílias também, que precisam desse acompanhamento mais de perto, né, para a gente estar trazendo qualidade de vida para as crianças. Ó, só acessar o link que vai aparecer aqui embaixo. Com todas essas informações e tamo junto, Maravilha. gente. Muito prazer, obrigada, obrigada, meninas. gente. Obrigada. Até os protagonistas, hein? Então tá bom. Presente.